Olá, pessoal. Emerson Augusto aqui falando com vocês. E hoje eu tenho o enorme prazer de nada mais, nada menos estar conversando com o nosso mestre aí, o Logan Barros. Fala aí, Logan, tudo jóia? Beleza, cara? Beleza, então, pessoal, eu estou começando um quadro agora aqui no canal, que é um quadro de entrevista, mas não chega a ser uma entrevista, é mais um bate-papo mesmo, como se fosse um podcast. A gente vai trocar umas ideias, né? Vamos conversar com os especialistas, e nada melhor do que começar com o meu mestre, né, o Logan Barros. Logan, você faz aquela introdução especial que só você sabe fazer aí para a galera. Bora! Como é comum de fazer, fala, galera! Um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo aí, que tá vendo aí. É um prazer imenso estar com você, Emerson. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Você é É né, sim. um grande professor, um grande aluno, se tornou um grande professor. Cara, fico muito feliz, é um prazer mesmo, de verdade aí. E, bom, tu acho que a maioria me conhece, né? Eu tenho um canal há anos lá no YouTube, tentando ajudar a galera no YouTube ali. Eu sou fundador do curso de escultura.com, que é um curso completo de anatomia, de figuras masculinas, femininas, roupa, etc. Vai entrar, e mensalmente entra cursos novos para formação de professores e alunos. Estou numa carreira aí de mais de 20 anos já dentro da escultura. É uma vida inteira já focada aí. E desde o princípio tentando ajudar a galera, né? Eu tô desde do tempo do começo, lá dos primeiros vídeos do YouTube, tentando esclarecer as dúvidas aí da galera aí. E tô muito feliz de chegar onde eu cheguei. E eu falo sempre, cara, fico muito feliz de falar isso. Cheguei onde eu cheguei por causa do público, né? Ah, sim. E é bem a verdade isso, porque ó, já uma cara que eu mexo com biscuit desde 2007, eu mexo com biscuit, e demorou, mas eu encontrei, porque eu fui me descobrir escultor muito mais para frente, né? E aí, do nada, eu pesquisando ali como fazer escultura em biscuit, aparece o canal do Logan Barros, com os videozinhos lá gravados no celular, eu não sei se era celular Era ou se era webcam, câmera. cara. É Webcam, 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 gravando cara. os videozinhos do webcam, mais um conteúdo riquíssimo que já ensinava, já abria as portas, já de cara, o cara já, pô, tô fazendo totalmente errado, né? E aí comecei ali lá para 2014. E falando em começo, Logan, como que você começou? O que que te levou a esculpir? Conta para nós essa história aí. Bom, é uma história até engraçada, né? Essa parte da escultura, como começou. Eu tinha uma escola em Jaguariúna, uma escola de desenho, pintura, quadrinhos, mangá e tal. E eu nunca tinha tido acesso, tanto acesso à escultura, assim, né? Se via muito, uma coisa ou outra ali, mas naquele tempo também não tinha a internet que você tinha era lan house, raramente, né? E no Brasil essa escultura estava caminhando, então você não tinha sites, blogs, fóruns, cursos. E o YouTube também tinha uma coisinha ou outra, né? Mas e aí eu namorava uma moça de outra cidade e eu só via ela de fim de semana. E quando eu chegava no fim de semana lá, ela cismava que ela não tinha tempo para treinar e ela ficava numa bicicleta, lá numa esteirinha, lá numa coisa lá, e ficava horas lá. E eu ficava paisagem lá, assim, né? Falava, oh meu Deus, né? Já estava esperando. Só esperando. E numa dessas, a sobrinha dela, que tinha acho que uns 4, 5 anos, a idade da minha filha, veio com uma massinha escolar, toda já misturada, as cores, assim. E ela veio e eu comecei a brincar com ela de massinha e começou a sair um rosto, né? Com a mão e tal, assim, fui dando formatinho. E aí eu peguei um palitinho de dente, dei uma lascadinha nele, um palitinho de dente, e comecei a modelar e começou a sair uma cabeça. Na plastilina, né? Sem saber nada, só pegou ali na hora e Peguei. Usando o as esquema de técnicas de desenho. desenho, né? Proposição e tal, ajuda muito, né? E Olha a aí, importância. tem importância, aquela absurda, na verdade, né? E aí, eu falei pra ela, não, pode ficar na esteira, fica tranquila, demora o tempo que você quiser aí, que eu tô aqui. E eu voltei pra casa, eu lembro que naquele fim de semana, num domingo à tarde, eu voltei apavorado querendo achar um lugar aberto pra comprar plastilina. Plastilina. E eu lembro que eu comprei muitas, eu colocava numa tigela no micro-ondas, derretia, ficava um cinza esverdeado, lindo, horrível, que parecia um limbo aquilo. Não dá para dizer nem que era cor de pão quando foge, né? Não dá, porque não tem como, nem o burro aceita uma coisa daquela. E aí eu comecei a fazer umas figuras, não tinha arame muito. O arame era sempre assim, era o arame só um pedacinho que era pra poder grudar uma peça na outra. E como a plastilina é mole, ela caía. Então eu guardava tudo numa geladeira velha que eu tinha no fundo de casa. Muitas peças. E algumas ficavam numa prateleirinha, outra. E eu peguei um gosto por aquilo, em menos de tipo 7, 20 dias eu já estava fazendo um monte, né? Foi quando eu comecei a fazer muitas, tentei fazer molde, aí um cara que fazia molde de uma cidade aqui perto de Pedreira falou, olha, seu trabalho é muito detalhado, tá, mas essa massa é muito mole para fazer molde, não dá. E eu me decepcionei muito.
né? Porque eu falei, aí eu fui lá, amassei todas. Eu tinha mais de 70 peças, amassei tudo, ficou uma bolona assim de plastilina. E aí eu comecei a largar a mão. Aí depois de uns 5 dias eu não aguentei, cara. Eu falei, não, eu vou atrás, deve ter alguma coisa. E aí eu achei o polímer, né? O polímer clay, que era super sculptor e tal. Só que quando eu fui ver o preço era um absurdo. Nossa, né? Imagina aquela época, então, hoje é caro, imagina hoje, aquela época. então hoje você encontra no Brasil para comprar. Naquele tempo tinha que trazer de fora. Aí eu falei, não, inviável. Eu lembro que na época era assim, o que eu ganhava de alunos por mês daria para importar uma caixinha de polímero, que eu dando aula. Era muito caro, era muito caro. Isso com o dólar naquele tempo era um valor baixinho. E aí eu fui descobrir, né, uma marca nacional de clay, e aí eu comecei a usar aquela clay que é um pouco mais dura, e fui aumentando a dureza até que eu cheguei na cera. E aí eu acabei desenvolvendo minhas próprias massas, minhas próprias ceras, que na época foi a Blue Crow, vendi para fora do país, em vários países do mundo, cara. Então assim, o começo foi bem engraçado, mas ele foi bem também, foi como uma coisa mágica, uma coisa bem abençoada por Deus também, sabe, uma coisa assim que as coisas foram vindo, a dificuldade, né, foi me fazendo criar materiais, eu criar técnicas. E foi engraçado que muita técnica que eu desenvolvi mais tarde, em dias atuais, que eu vejo... eu comprei um curso, por exemplo, uma vez da Gnome Workshop, não sabia nem inglês na época, e era uma fortuna, e eu comprei, e era um curso do... acho que Mark Alfred, uma coisa assim, um cara que fazia uns rostos, uma mulher e tal. E as ferramentas que eu tinha feito com vara de pescar era igual as dele, cara. E a técnica de blocagem era igual a dele. Então você vê que o instinto, muitas vezes, cara, da arte, ele é universal, né? Muitas vezes. Ele é universal. E aí eu fiquei muito contente, porque eu falei, bom, tô no caminho das pedras, né? Tô no caminho das pedras. Mas foi assim no começo, cara. Bem difícil, mas foi. E por falar em dificuldade, né, você deu uma palhinha, mas a principal dificuldade que você encontrou aí ao se propor a ser escultor aqui no Brasil, qual foi a principal dificuldade? Olha, essa é uma boa pergunta. Acho que a maior dificuldade que nós encontramos no Brasil, não só eu, mas muitos escultores que começaram na época, foi material. Material foi sempre assim, o Brasil está sempre atrasado em relação à arte. Por exemplo, enquanto as escolas, por exemplo, que são escolas como eu tenho uma escola, né? Eu tive uma escola física de arte muitos anos. As escolas menores dos Estados Unidos, por exemplo, usam material de arte que aqui vende nas casas de arte mais caras, por exemplo, os materiais mais caros. Lá é comum, né? Então acho que o material foi uma parte mais difícil. Eu comecei uma época a fazer biscuit, apanhei pra caramba do biscuit, porque eu queria fazer escultura. Aí um aluno meu, Juliano O'Hara, um grande abraço para o Juliano O'Hara, é um dos melhores amigos que eu tenho, se formou em artes também, vive disso hoje também, graças a Deus é um cara que faz parte da minha história. Ele falou, minha mãe mexe com uma massinha lá, cara, que você faz em casa na panela. E aí ele mostrou pra mim uns negocinhos, eu falei, bom, cara, se dá pra fazer esses bichinhos, dá pra fazer coisa. E aí eu fui lá, comprei maisena, comprei cola, a massa primeiro ficou dura, depois ela ficou mole demais. Então a tua primeira decepção com o biscuit já foi fazendo ele. Já foi fazer o biscuit, né, na massa. E aí ele falou, não, dá certo. Aí a mãe dele fez um pelote pra gente, e eu comecei a fazer, mas é aquilo, cara. Já decepcionei ali, falei, não dá. E aí fui descobrindo o material. Então acho que o material foi o problema maior. O segundo problema maior que eu vejo, isso acontece hoje, e eu tenho certeza que isso vai, infelizmente, acontecer até o fim da vida, do universo, a falta de conhecimento que você tem, por exemplo, é muito triste para um aluno. Eu vejo por mim, eu sou autodidata. Hoje, aos 41 anos de idade, eu presto atenção em tudo que eu sei, eu falo, nossa, tem muita coisa que eu demorei às vezes 5 anos de pintura, como fazer uma pintura realista, igual da Sideshow, por exemplo, da Hot Toys, num rosto. Eu demorei às vezes 5 anos para conseguir absorver todas as técnicas, todos os materiais corretos, e hoje eu explico isso para o aluno no módulo do curso lá em questão de 1h30, 2 horas de aula. Você entende? Nossa. Então eu acho que hoje, até um conselho que eu dou, não é porque eu tenho curso, não é porque você vende curso que eu estou dando esse conselho. No entanto que eu falo, não precisa fazer o meu curso. Mas procure, desde que você procure um professor, que eu sempre falo que o Brasil sofre com 2 problemas, né? O aluno tenta fazer sozinho sem o curso. Isso é muito triste, porque demora muito, você pode aprender errado, criar vícios errados, que muito aluno chega para mim com vícios de anatomia, vícios de proporção, e é difícil a gente quebrar aquilo, entende? Né? E o outro problema é que às vezes você tem um professor que ele não tem experiência, ele não tem portfólio às vezes para dar aula, ele não sabe o caminho todo, e aí quando o aluno vai fazer esse curso com o professor, por exemplo, seria como se fosse um cego guiando o outro, e aí você acaba caindo. Graças a Deus nós temos bons profissionais no mercado dando aula, graças a Deus aí que essa galera toda consegue construir bons alunos.
Mas assim, o que eu indico para os alunos é assim, o curso ele tem realmente essa eficácia de você pegar um aluno que demoraria 5 anos para aprender a fazer uma mão, às vezes bem feita, e você ensinar isso para o cara em 4 aulas, você entende? Então acho que a maior dificuldade que eu senti é que não tinha um curso, como eu tenho o meu curso hoje para dar para os alunos, não tinha um curso como o que você dá para os alunos hoje. Se naquela época que eu comecei a fazer um biscoizinho, se eu tivesse o seu curso, eu estava estourando no norte hoje, entendeu a diferença? Né? Você também aprendeu aqui na raça. Na verdade, o meu caso foi uma engenharia reversa, né? Você começou lá no biscuit, desistiu, começou não, você começou na plastilina, tentou o biscuit, aí foi pro clay, né? E eu não, eu olhei o seu trabalho, as suas técnicas no clay e tentei colocar no biscuit, né? Adaptar no biscuit. E como eu comecei no biscuit, para mim já foi um pouco mais fácil, porque eu já comecei, é um caminho gradual, né? Você começa com o biscuit fazendo personagens fofinhos, olhinhos, daí você vai aprendendo a trabalhar com a massa. Sim. Quando a gente já começa no biscuit querendo colocar alguma coisa mais detalhada, sem ter ideia como que funciona e sem ter a paciência de trabalhar com a massa, porque exige muita paciência. Um biscuit exige muita paciência. Eu lembro que eu tinha feito uma peça de biscuit, Emerson, desculpa te cortar, só para o pessoal entender a dificuldade que é, às vezes, você fazer uma figura anatômica de biscuit. Eu tinha feito um ecoche, né, inteiro em biscuit, eu lembro que eu fiz a parte das costas do peito inteira num dia, eu estava em Botucatu ainda, e eu cheguei louco para ver ele no outro dia como tinha ficado para continuar, quando eu cheguei lá ele estava achatado, ele encolheu, ele foi achatando, assim, achatando. Eu tive que refazer inteiro. Então, assim, eu sei a dificuldade que é fazer no biscuit, tem que ter técnica mesmo, cara, não adianta você falar, eu vou com a cara e com a coragem, porque não dá não. E acabou que eu comecei vendo os vídeos gratuitos e eu só tenho a agradecer, né, os cursos completos, pessoal. Quem não tem ainda a possibilidade de disponibilidade financeira para comprar um curso, que é irrisório o valor, o investimento que você faz no curso do Logan, por exemplo, você tem um retorno dentro de um ano 1000 vezes aumentado, né? Porque você vai aprender técnicas aprofundadas, vai aprender realmente anatomia, né? Mas para quem ainda não tem esse poder aí, lá no canal do Logan, você vai encontrar vídeos completos de cabeça feminina, cabeça masculina, pés, mãos, molde de silicone, gente. Eu passo para os meus alunos, eu falo, olha, eles falam, professor, você vai ensinar aula de molde de silicone? Eu falei, para quê? Se da onde eu bebo da fonte está ali de graça para você, né? Eu pego o link lá e ó, tá aqui, ó, né? Porque por mais que a gente vá mudando uma técnica ou outra, mas a base principal da coisa ali, né, da estruturação do molde ali, é a mesma, não é, Logan? Desde aquela época. O pessoal me pergunta muito isso daí, assim, Logan, aquele vídeo de molde, por exemplo, ele sofreu atualizações de conhecimento? Sofreu muita atualização de conhecimento, novas dicas, caminhos mais curtos, materiais, jeito de fazer, mas o processo parte dali. Se você consegue fazer aquilo, você praticamente consegue fazer qualquer molde, entendeu? Principalmente que você ensinaria uma peça de terror, né, o lobisomem, né? Sim, você ensina a fazer uma mão ali, né, toda detalhada, ensina como a gente consegue evitar que dê bolhas e tal. E eu percebi nesse último vídeo que mudou, claro, alguma coisa, mas a essência é a mesma. É a mesma. Falou. Você conseguiu fazer receitinha de bolo, né? Receitinha de bolo. É só seguir. Ô, Logan, a gente está percebendo aí que você está colocando algumas coisas do 3D no seu canal. E muita gente, até os alunos me perguntaram, né? Ué, mas será que o Logan vai migrar para o 3D? O que está acontecendo? Então, aqui, de quebra, eu já vou fazer uma pergunta para você. O que você prefere? 3D ou tradicional? E se você vai migrar ou não? Explica para a gente aí essa história. Então, na verdade, assim, é a mesma coisa que você perguntar para um filho qual que você gosta mais. Você entende? Porque, na verdade, o que acontece? Eu tinha muito preconceito com o 3D, e assim, isso eu ainda tenho com o pé atrás e eu vou morrer com o pé atrás, porque não é uma palavra minha. Muitos escultores profissionais, atuantes no mercado internacional, a gente conversa em off, eu não vou falar nomes porque isso é chato, mas assim, e eles falam a mesma coisa, Logan, principalmente aqueles que vieram do tradicional. Logan, realmente, uma peça feita à mão, ela tem um tipo de vida que a peça de 3D é muito difícil.
O Biel, né, cara, que é um cara que faz muita coisa pra sideshow, por exemplo, ele consegue dar isso nas peças, essa vida. O resto, não, ele é coisa. Ele é gente boa, menino humilde pra caramba, por exemplo. Então esse cara eu sigo ele lá, cara, eu não tenho amizade com ele, mas eu sigo ele porque eu falo, cara, as peças dele conseguem passar isso. Agora, 80% do que eu via, né, do 3D, por exemplo, e algumas empresas ainda faz isso, é que a galera não presta muita atenção nisso por causa do... A peça, por ela estar bem pintada, bem organizada, muitas vezes ela vende, né, o marketing dela ali, mas quem é um escultor um pouco mais experiente, ou um escultor bem experiente, ou um colecionador mais experiente que tinha peças já feitas à mão, ele olha aquilo, muitas vezes ele fala, aquilo é um Frankenstein, ele tem corpo, ele tem fala, ele anda, mas ele não tem vida. Falta uma expressão, falta... Que é onde, por exemplo, o Kojun, a Yuli fizeram aquele Coringa agora, acho que não sei se foi acho que foi pela Prime One ou pela Sideshow, que eles fizeram à mão, aquele Coringa 1.3, com a pele toda de silicone. Aquilo foi feito à mão. Acho que é Prime One. Prime One. Então o que acontece? Quando você faz uma peça à mão, é aquela velha história da comida McDonald's, comida da mãe feita em casa. Então assim, os dois são comidas, os dois vão matar a tua fome, os dois, só que a comida feita em casa ela tem um gostinho a mais, um temperinho, um alhozinho ali, uma cebolinha ali a mais, entendeu? Então o 3D assim, o que eu vejo do 3D assim, se você me perguntar assim, qual que eu gosto mais, eu vou te responder de uma maneira muito sincera. Meus alunos perguntam, Louco, você vai migrar pro 3D? E eu sempre falo, não, então, mas é uma coisa assim, eu vejo assim, ó, o tradicional, você pensa como fosse assim, ó, esquece tradicional, esquece 3D. Você imagina que você é como se fosse um animal marinho que você vai caçando ali pela areia marinha, devagarinho, e de repente você agrega. Lembra daquele filme, A Coisa, que o bicho ele absorvia você e depois você virava parte dele? É mais ou menos aquilo que você faz. Então assim, por exemplo, o que tem a ver o Photoshop com a escultura tradicional? Sendo que o Photoshop é uma coisa digital que não tem nada a ver. Só que as minhas escalas eu monto no Photoshop, as minhas referências eu monto. Então o que eu fiz? Eu peguei uma técnica nova e eu absorvi ela, trouxe ela e adaptei. Então o 3D, o que acontece? A grande verdade do 3D é assim. Eu vejo muitos alunos, até um conselho que eu vou dar, muitos alunos que, porque vê o 3D às vezes em alta, o que ele corre fazer? Ele larga o tradicional e corre achando que o 3D é a solução. É aquela história que quando você posta uma peça num grupo ou num fórum, a pessoa pergunta, que massa você usou? Como se a massa fizesse o trabalho. Quando alguém pergunta pra mim que massa eu usei, me pergunta que massa eu usei, é até uma coisa um pouco ofensiva. Porque ela tira o teu mérito como artista e dá o mérito só ao material. Eu confesso que o material ajuda muito. Por exemplo, hoje você tem no mercado a Maia Clay, um grande abraço pro Maia. O Maia é um cara assim, além da humildade, o profissionalismo dele, o Maia é um cara que pesquisa, ele está 24 horas trabalhando, mas ele está 24 horas pesquisando materiais novos para melhorar a massa dele. Nossa, entende? Já é excelente. Isso no Brasil já é novidade, você entende? Já é uma coisa impressionante. Então assim, direto eu converso com o Maia fala, vou te mandar uma amostra disso aqui, dá uma testada lá, o que você acha disso aqui, olha isso aqui lá. Então você vê que ele está preocupado com o que os escultores estão pensando, né? Então assim, o que acontece? Você tem materiais de qualidade hoje no Brasil, e o material te ajuda muito a trabalhar. Mais detalhes, que nem biscuit, por exemplo. Eu te perguntei aquele dia, mas eu quero fazer uns vídeos de biscuit. Qual biscuit você indica para eu fazer? Você me indicou, eu vou naquilo que o profissional está indicando, porque ele está acostumado a trabalhar, entendeu? Então o material você sabe hoje que se eu pegar uma marca de biscuit bem ruim, ela vai me prejudicar, seca muito rápido, encolhe muito, não é verdade? Muito dura. Exatamente. Então assim, o que eu vejo com o tradicional e o 3D? Por exemplo, eu estou fazendo essa peça que está aqui atrás, que é a do Justiceiro, é uma encomenda. Chega na parte de fazer as armas dele, por exemplo, eu consigo fazer as armas dele realista, fazer as inscriçõezinhas lá. Só que, por exemplo, ela não vai sair 100% como sairia no 3D. As botas dele, por exemplo, pode ver que está só esboçada, porque eu vou fazer aquelas botas no 3D, porque eu faço... Imagina você ter que fazer uma bota cheia de textura, de cadastros, de tudo, 100%. E depois você pega aquela bota e fala, terminei a primeira, agora eu vou ter que fazer a segunda. E a segunda, além de tudo, tem que ficar igual a outra, espelhada. No 3D, o que eu faço? Eu faço só uma bota, espelho ela, mudo a posição de repente que está lá, ok. Então eu comecei comprando a impressora para fazer itens, objetos na verdade, né? Os objetos são as partes mais chatas de fazer, todo mundo sabe. Então, por exemplo, objetos de cenário, eu comprei para isso. E aí realmente eu tive uma impressão muito diferente do 3D quando eu comprei, devido a algumas coisas. Por exemplo, tá no meu Instagram lá um lobisomem que eu estou fazendo e tá um Frankenstein que eu estou fazendo, né? Ali tá 10% ainda depois. Mas, por exemplo, aonde que eu vou trabalhar aquilo? O Frankenstein está demorando para ser feito por quê? Porque eu faço o 3D, deixo aquilo descansando da minha cabeça e depois eu volto. Quando eu volto, eu fico olhando depois eu vou mudar um pouco mais a expressão dele para ver se a expressão dele tá de acordo com a vida que eu quero dar.
entende? Então, você já tem essa preocupação, né? Isso, é diferente. Eu quero que não fuja. Mas, por exemplo, muito do Frankenstein vai ser feito à mão. Toda a parte do corpo, algumas coisas dele vai ser feito na mão. Eu acho então que o 3D e o tradicional, o 3D veio não para suprir o tradicional. Isso não existe, porque se você pegar, por exemplo, se eu tivesse feito essa peça 100%, por exemplo, no 3D, eu ainda teria que fazer molde manual, eu teria que fazer cópia manual, eu teria que fazer a pintura manual. Então, assim, não tem como, mesmo uma empresa como a Hot Toys, a Sideshow, por exemplo, ela não tem como fugir, por exemplo, de uma pintura manual, ela não tem ainda como fugir de uma coisa. Talvez no futuro, talvez até bem distante, ou não, porque a tecnologia vai e as peças já saiam pintadas de hiperrealista, não dá para saber. Mas o tradicional, por que ele não perde o lugar dele no sol? Porque a velha história, eu não sei aí onde você mora, aqui para onde você anda, se coloca muito nos restaurantes comida caseira. Comida caseira. Por quê? Porque a comida caseira o cara sabe que é feita com carinho, ele sabe que tem outro gosto, então eles estão usando o quê? Se você pegar hamburgueria, agora é tudo gourmet. Você entende? E o que é um hambúrguer gourmet? O que é um hambúrguer, por exemplo, diferencial? É um hambúrguer que o cara comprou a carne moída, ele misturou o blend dele, o estilo dele, ele faz ele com o tanto de carne que ele quer, é manual. Você entende? Então tudo que às vezes é manual vai e volta, mas ele não perde a essência. Então eu acho assim, o tradicional jamais perde, você pode ficar tranquilo em relação a falar, Logan, agora, se você quer trabalhar de maneira profissional para uma empresa como a Hot Toys, Sideshow, Prime One, eles aceitam somente o digital. Né? Uma ou outra, que nem por exemplo o Kojun, a Yuli fazendo uma peça, é muito diferente, porque ele tem uma carreira naquilo. E eu posso falar isso com autoridade. Não dá para fazer o que aqueles caras fazem na mão. Ninguém no mundo do 3D consegue fazer o que aqueles caras fazem na mão. Chegou então um ponto que eu queria tocar aqui. Muitas vezes os alunos eles me vêm com peças assim e falam, professor, como que eu vou conseguir fazer? Eu falo, calma, gente, vocês não podem mirar lá já tão alto assim, porque você acaba se frustrando, né? Sim. Você vê uma textura microscópica que você consegue colocar no 3D, jamais não, você pode até tentar, mas tem coisa que você mesmo acaba de dizer. Que nem, por exemplo, se você pegar o Frankenstein, o terno dele é um terno bem antigo, é daquele tempo, né? De 1900 e bolinha, né? Então o que acontece? A trama daquele tecido é uma textura muito grosseira. Sim. Como que você vai fazer aquilo na mão? Vai estampando, passa o alcotoche e estampa. Só que as estampas, elas perdem, tem emenda. No 3D eu consigo texturizar uma figura inteira se eu quiser, entendeu? E de uma maneira que eu nunca vou conseguir fazer aquilo na mão, nem que eu quisesse. Então, assim, o 3D é uma ferramenta que tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Se você tentar imprimir uma peça, mesmo que ela seja oca, a maioria das peças que é feita no 3D, eu uso resina, tá? 3D. Então, assim, o que acontece? Muitas dessas peças que você faz, você não vai conseguir vender ela direto da impressora, porque o valor da resina, principalmente no Brasil, é altíssimo. Né? E no Brasil você sofre, assim, tem várias marcas de resina, muita resina ruim, muita. Eu posso dizer hoje que assim, 95, 98% das marcas que tem no Brasil, porque eu trabalho com as importadas, eu vejo amigos meus falando, olha, essa é importada, essa é nacional. O negócio é tipo, a diferença é um abismo entre uma coisa e outra. Por exemplo, a Elego Saturn, que é uma impressora grande, que a Fabular trabalha, que eu trabalho, ela é 4K. Então a resina para ela tem que ser 4K, para ficar 100%, 4K. Aí sai poro, sai microtextura, sai o que você quiser. Então o que acontece? Essa textura, por exemplo, não dá para ser feita na mão. Né? Por exemplo, a textura de um jeans na peça inteira, não dá para fazer na mão. Tá entendendo? Só que muitas pessoas se enganam achando que muitas vezes também essa textura, por exemplo, eu vou fazer uma figura tipo um 10, né, com 18 centímetros, 19 centímetros, 17 centímetros, e eu quero encher de textura, porque no ZBrush, a hora que você aumenta, ele faz a textura. Só que para essa figura talvez diminuir, a pintura vai matar aquela textura, o primer vai matar aquela textura. Verdade. Então a pessoa cria uma ilusão muitas vezes. É que nem, por exemplo, quando eu falava para meus alunos assim, ó, não fica se iludindo também que aquilo é inalcançável, porque aquilo é foto de internet, aquilo é foto da empresa. Quando eu levei uma vez meus alunos da Impacto Quadrinhos lá na Limited Edition em São Paulo, que é uma que só vende originais das grandes empresas, é uma loja, e muitas peças eles começaram a olhar de perto, os caras falaram, Logan, mas isso eu já faço. Aí é que tá. Eu falei, porque agora você está vendo na mão. Agora não é o sanduíche do McDonald's que está lá no outdoor. Agora é o sanduíche que chegou para você, isso é o real.
Porque muita foto na internet, isso é uma dica que eu dou para os alunos, toma cuidado com esse tipo de ilusão, porque às vezes você está querendo chegar num lugar que é mentira. Porque é mídia, é marketing, é foto de estúdio. É como que um amigo meu sempre brinca comigo, Logan, aquilo ali é foto de Tinder. Todo mundo é lindo nas redes sociais. Aí quando você vai conhecer a pessoa, você fala assim, mas peraí, você veio falar que a outra não veio, né? Não, é só eu mesmo. Por quê? Porque é um marketing, cara, e hoje tudo é marketing. Você não vai vender, por exemplo, um frango assado, no entanto que tem aquelas empresas que eles jogam até graxa em cima do frango para tirar uma foto. Sim. É tudo preparado para vender o produto. Então o aluno ele tem que tomar cuidado para não se frustrar quando ele olha um trabalho, por exemplo, 3D pintado, lá achando que ele não vai conseguir fazer aquilo, ou achando que aquilo é uma coisa inalcançável. E quando ele recebe aquela peça, eu sei disso porque eu já comparei peças. Eu tenho alunos, por exemplo, um dos fundadores, né, o Leonardo Sanches, um grande abraço para o pessoal de Botucatu, o Caio, Eric, o Leonardo e o nosso amigo que está em Portugal, o Matheus. A Fabulai ela é formada por grandes amigos, né? Então, assim, e são pessoas que colecionavam. O Leonardo, por exemplo, ele coleciona Sideshow, coleciona Hot Toys, coleciona Prime One. Então, assim, eu peguei na mão as peças, são muito bonitas. Mas se você comparar a peça que ele tinha original na mão com a peça que era mostrado de venda, não é igual. Não é igual. Existia um abismo entre a qualidade. Assim, era tão grande que eu falei, cara, ele falava, cara. No entanto, que ele falava, quer repintar essa peça pra mim, alguma coisa? Então, talvez essa. Eu lembro que. Eu não sei quem é, eu sei que isso existiu realmente. Teve um guitarrista que na hora do almoço dele, olhando o trabalho dele, ele colocava uma fita, né? Uma fita, aquelas fitas que a gente voltava com a caneta Bic ainda. Ele colocava no rádio e eu lembro que ele tentava acompanhar o outro guitarrista que ele queria fazer igual. E anos depois ele descobriu que aquela fita foi gravada errada, ela estava acelerada. Nossa, você vê. Você entende? E ele conseguiu fazer aquilo. Então, o que eu indico para os meus alunos? Tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, é criar objetivos muito longe, porque isso cria frustração. Você sabe disso. Você dá aula hoje, você sabe que objetivos muito altos, aí você acaba se menosprezando, você acaba ficando cada vez se sentindo cada vez menos inalcançável, daqui a pouco você não existe mais. Desanima, ou protela, ou não vou conseguir chegar onde eu quero. Entendeu? Aí eu falo o negativismo. O negativismo ele começa, não das pessoas, começa com você. Sim. O outro problema, cara, é quando você chega e fala assim, eu já sou foda, eu já sou pica das galáxias. Você entende? É que eu falo pros alunos, às vezes uma pessoa manda uma mensagem pra mim, eu não consigo responder todos, mas às vezes uma pessoa pergunta e fala, nossa, Logan, que nem aconteceu com o Luiz, um grande abraço pro Luiz, nosso amigo Luiz aí. Abraço, o Luiz falou, nossa, tô contente de conseguir falar com você e tal, cara, não sei o que. Eu falei, Luiz, eu respondo, cara, não tem, às vezes demora pra responder, mas eu consigo responder. E as pessoas sempre, 70% das pessoas, 80% falam, nossa, Logan, muito escutou que eu mando mensagem, o cara visualiza e não responde. Aí acontece o estrelato, né? O cara não entendeu ainda, que ele é um ser humano como igualzinho, como todo mundo. Eu sempre falo, eu só sou um cara que eu subi no muro. Só que em vez de tentar subir o próximo degrau, eu olho para trás e puxo quem tá vindo de baixo, que a história do canal é essa. Entendeu? Então muitas vezes eu dou uma dica, muitas vezes eu dou um conselho como esse, o aluno às vezes acha que, nossa, o Logan foi meio secão para dar o conselho. Né? Eu falo, para de se iludir. Aquilo ali é mídia. Para de se iludir. Entendeu? Aquilo é uma foto feita de internet. Aquilo é a foto do lanche do McDonald's que está lá na parede. O seu lanche nunca é igual àquele. Aquele lanche foi montado frio, ele foi montado para aguçar sua fome, para vender. É foto do Tinder. Vamos sempre brincar assim, né? Foto de Tinder. Então, às vezes, essa frustração que os alunos acontece por causa disso. Você tem que tomar cuidado assim. O primeiro objetivo que você pensa, por exemplo, qual que é? Fiz essa cabeça. Mas não tá boa. A primeira pergunta que o aluno deve se fazer, isso é um conselho, é assim: ontem eu conseguia fazer essa cabeça que não tá boa? Não. Opa, então você já deu um passo à frente enorme. Enorme. Porque as pessoas acham que é assim, o Logan foi lá, ele catou a massinha e já fez aquele justiceiro ali, ele já catou a massinha? Não, foram anos ali tentando. Eu lembro de um workshop com um aluno em São Paulo, uma galera enorme, fui dar uma palestra e um cara perguntou, Logan, cara, como que você consegue fazer umas cabeças de retrato? Eu tinha feito ao vivo um retrato, né? E o cara falou, cara, você faz muito rápido, já no esboço já aparece o ator e tal, não sei o que lá. Ele falou, cara, eu não consigo. Eu falei, quantas cabeças você faz? Ele falou, às vezes uma por semana. Eu falei, dando aula eu chego a fazer 10, 12 por dia. Entende? É a prática, né? É a prática. A coordenação motora ali, a lembrança, o cérebro ali, como já trabalha em conjunto. Exatamente. Nós temos assim 3 problemas
que tem que se tomar cuidado. O primeiro problema é que o cérebro ele tem 2 HDs. O primeiro HD é de memória curta, depois o HD... Então o que ele faz? Eu aprendi uma língua nova. Então o que acontece? Se eu não estou usando aquela língua nova, esse primeiro HD não joga para o segundo HD que guarda a informação. Ele vai se dissolvendo. Então se eu não pratico, o que ele faz com a informação? Ele dissolve. Se eu começo a usar sempre, o meu cérebro fala assim, não, pera, é uma coisa que está sendo usada, a gente vai ter que se adaptar. É o que tem novo. Então o que ele faz? Ele joga para o segundo HD, que aí é o HD definitivo, onde você vai guardar aquela memória. Só que você só consegue fazer isso, absorver a técnica, se você faz a prática. Aí você tem... Não, pode falar. Não, numa analogia bem tosca aí, é como se você fizesse a autoescola. O que aconteceu comigo, eu fiz a autoescola e fui dirigir um ano depois. Não, já era, você tem que aprender de novo. Não sabe nem ligar o carro, entendeu? Exatamente. É exatamente o que acontece. É que nem você, muita gente que faz curso de inglês, muitas pessoas fazem curso de inglês e depois elas não conseguem se comunicar, e elas culpam o curso de inglês. Ah, porque eu fiz o fulano lá, o FISC, não sei o que lá, e não presta. Eu falei, não é que não presta. Ele tem uma metodologia dele. Se você usar exatamente a metodologia dele, você fizer todos os dias, né, você aprende. Por exemplo, eu consigo me comunicar em chinês. Meus mestres eram chineses, eu falei com muita gente chinês, por causa dos treinos de arte marcial em chinês, vai absorvendo uma palavra, vai usando sempre ela ali, usando ali. Então assim, de tanto não falar mais porque eu não estou no meio, às vezes uma coisinha simples, que nem braço, mão, escrever, eu não lembro mais a palavra. E aí eu falo, caramba, entendeu? Tá faltando prática. E aí você tem Isso acontece comigo quando eu trabalho na praia. Aqui tem muito argentino, demais. E aí, no começo da temporada, eu tô ali meio portunhol, no final da temporada eu já tô falando. Não é querer me achar, Deus. Mas flui. Mas eu já cheguei em famílias que eles começaram a brigar comigo, falando que eu não era brasileiro. Não é possível. Você não é brasileiro. Mas aí passa a temporada, eu começo tudo de novo. Se eu continuasse treinando, isso aí ia melhorar. Né? Exatamente. Então, a analogia aí, o que você está explicando é perfeito. É sempre os 2 HDs, o aluno tem que entender isso daí. O primeiro HD, ele guarda a informação que você aprendeu agora. Se não for útil, se você não é que é útil, as informações importantes. Se você não usa, o que ele faz com a informação? Ele dissolve massa, é como você limpar a sua área de trabalho do computador. Você vai para a lixeira. Não precisa, senão seu HD fica cheio de porcaria. Você vai limpando. Aquilo que é importante você coloca numa pastinha para guardar, não é? O HD faz isso, o seu cérebro, o outro HD do seu cérebro está lá para isso. E Bruce Lee dizia uma coisa muito importante, que uma técnica tem vários processos dela. A primeira é observação. Bruce Lee falava, você observa, observa, observa. A segunda, pratica exaustivamente. A terceira, aplica a técnica. E a quarta, você se livra dela. Então, como que seria isso aqui? Eu observo como? Por exemplo, vou pegar a história de um aluno nosso. Você pega um aluno do seu grupo e um aluno do meu grupo. 2 cursos parecidos, mas de materiais diferentes, por exemplo. Se a gente trocasse depois de um ano os alunos, a metodologia não ia mudar. Seguimos uma metodologia muito parecida. Então, o que acontece? O aluno ia falar assim, eu estou em casa. Né? O que vai acontecer com o aluno? Ele vai observar. Então, o que eu indico, de repente, para os meus alunos, às vezes? Assiste um módulo inteiro, depois você volta fazendo. Então, assim, ele observou. Observou o professor falando, anotou, ele só observou. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela figura e vai tentar. Uma vez, fez, arrumou, consertou, corrigiu. Aí, o que ele vai ter que fazer? Sozinho, às vezes, ele vai falar assim, vou tentar a terceira etapa. Vou aplicar isso agora em uma outra figura. Essa anatomia que eu aprendi, vou mudar um pouquinho só. Para ficar confortável, a figura estava assim, eu vou fazer assim na figura. Só para dar uma mudada. Mas ele está aplicando. É a história da arte marcial. Eu tenho 30 anos de arte marcial, vou indo para 31 anos de arte marcial. O que acontece? Muito aluno acha que na academia o cara bate forte pra caramba, o cara estoura o saco de pancada, o cara chuta forte pra caramba, mas na hora que ele vai lutar ele não consegue aplicar aquilo. É muito diferente um aluno de academia e, por exemplo, um aluno que eu vejo que eu treino ele aqui. Por quê? Porque o aluno de academia, ele é muito forte, ele luta rápido lá dentro. Quando ele tem que colocar aquilo num combate, ele fala assim, caramba, não saiu um chute daquele que eu treinei, não saiu um soco daquele que eu treinei. E muitas vezes aquele soco todo bonitinho, todo coreografado, do saco de pancada, das cotoveladas, os negócios que você faz no treino, na hora do combate você tem que adaptar ele. Não vai sair tão bonito muitas vezes. Então, assim, a técnica muitas vezes ela sofre alterações e adaptações pessoais. Se você pegar a mesma técnica que eu ensino para 4 alunos vão fazer a mesma técnica de estilos diferentes. Ele adaptou.
de acordo com a Isso. coordenação motora dele, de acordo com a capacidade de força, de pressão da mão dele, da capacidade que ele tem de aprendizagem, que algumas pessoas para algumas coisas são mais devagar e outras são mais rápidas. E isso volta um outro problema. Aluno às vezes entra num grupo, começa a olhar alunos que já estão lá em cima fazendo uma coisa e o cara começa a se sentir menosprezado, fala, não, mas pergunta para aquele aluno, por exemplo, quanto tempo ele está fazendo ali. Uhum. A segunda coisa que você tem que tomar cuidado, aquele cara que está indo muito bem na figura masculina, ele decolou, longe, entrou junto com você, mas de repente ele foi lá longe, não se preocupa que algum calcanhar de Aquiles ele vai ter. De repente, quando chega na figura feminina, ele trava. E você é o contrário, você alcança e passa ele na figura feminina. Então, assim, o aluno tem que esquecer que sem a prática constante e aplicação de formas diferentes da técnica, é como se você se colocasse em situações diferentes. Tipo assim, eu fiz a figura assim. Legal, isso dá no curso. Mas e a figura assim? A anatomia muda completamente do bíceps, do antebraço, e agora? Entendeu? Agora eu vou... Porque gera no aluno, muitas vezes, no praticante, não precisa ser aluno, no praticante iniciante de qualquer modalidade, seja de arte, artes marciais, música, aquele conforto, aquela bolha de conforto. E ele fala assim, eu já consigo fazer esse braço, tá bom. E aí um medo faz o quê? Vira o braço pra cá, o cérebro fala o quê pra ele? Não, faz isso não, faz isso não. Por quê? Você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir fazer talvez de primeira. Então o cérebro tem medo de pegar aquela emoção de ter feito o braço de assim, que você falou, nossa, todo mundo elogiou, e de repente você tem medo de fazer uma coisa assim, e depois você dá um passo para trás. Pelo contrário, a partir do momento que você coloca o braço para lá, você vai voltar ao conhecimento e vai adquirir conhecimento novo. Então acho que a aplicação é importante. Se você não aplicar, não tem como. É verdade. Já que você começou a tocar nesse ponto aí, eu queria que você explicasse para nós aí qual é a importância de você... eu vou bater uma tecla que eu sempre falo para os meus alunos. Eu uso o seguinte mantra lá, né? Eu tenho dois mantras, lá, dois lemas. Não tenha compromisso com o erro, errou, refaz, errou, corta, passa o estilete, que teve uma live do Luiz lá, o Jorge Aranha, um abraço, Jorge Aranha, ele criou um slogan lá, mete o estilete, e aí o Luiz fez um cartaz lá, mete o estilete. É isso que eu falo sempre, olha, não tenha compromisso com erro. Se você vê que está errado, nem pergunta se está errado. Você está vendo que está errado, refaz. Vai para faca. E o outro eu costumo falar assim, ó, a roupa veste os músculos, e não o contrário. Sim. Que assim, o artista ele tem muito problema com apego. Eu sempre falo isso. O artista iniciante ele tem problema com apego. Eu lembro que uma live eu estava fazendo uma figura em cera, por exemplo, e eu quebrei toda a figura para refazer. Toda. As figuras que eu faço para Fabulai, por exemplo, o Pigma lá que a gente começou a fazer, agora as outras figuras novas, eu faço às vezes na cera, no 3D às vezes, e eu sei que eu tenho que quebrar a figura inteira às vezes. Porque chega lá, porque é um grupo fazendo uma reunião, o cara fala, ficou bom. Mas se a gente fizesse assim, vamos lá, muda o sketch, feita a mão, eu quebro, eu não tenho dó. Por quê? Porque muitas vezes você deixa de fazer uma figura melhor pelo medo. Entende? O aluno tem que ter desapego. O que é o desapego, por exemplo? Vou te falar um exemplo de desapego. Muito aluno, às vezes, muito não, mas uma quantidade de aluno, por exemplo, ele não mostra as peças que está fazendo de vergonha do grupo ou de vergonha do professor falar para ele que está ruim, errado. Bruce Lee dizia, aquele que pergunta é bobo por um dia, aquele que não pergunta é bobo pela vida inteira. Olha só. Tem que se tomar cuidado, não existe pergunta idiota. Porque se você não sabe, não é uma pergunta idiota. Pergunta idiota, sabe o que é? É aquela pergunta que ofende, aquela pergunta que discrimina, aquela pergunta que irrita. Aquela é uma pergunta. Às vezes o aluno chega para mim e fala, professor, o senhor me explicou o braço 17 vezes. Eu falo, então vamos explicar mais 17. Porque é o seguinte, eu sempre falo assim, professor bom é aquele que não tem só um sistema. Se eu ensinar um braço pro cara, explicar uma coisa pro cara de um jeito, ele não entendeu, minha cabeça já... E já fala para ele, então esquece esse jeito, vamos fazer assim, ó. É o mesmo jeito. E às vezes aluno demora. Se demorar 15 vezes, eu explico 15 vezes, eu não tenho pressa. A minha pressa é em ser feliz. Eu sempre falo isso. Minha pressa é em ser feliz. Então, o que acontece? O aluno vai fazer a peça. Se tiver que quebrar, ele tem que criar um senso assim, ó, respira fundo e pensa no seguinte. É para melhor, cara. É para melhor, você tá entendendo? Porque muito triste, Hermes, já aconteceu comigo sempre. O aluno ele tem um problema assim. Ele tá fazendo a peça. Mesmo com erros, ele quer ver a peça pronta na prateleira. Isso é normal, isso é totalmente normal. A gente quer ver a peça pronta.
Porque na cabeça da gente a peça está pronta. Então, assim, o cérebro ele gera uma coisa e a parte mecânica quer chegar para poder concluir aquilo. Você entende? Então, o que mais acontece, por exemplo? Muita peça minha que foi para prateleira, depois eu fiquei olhando e falei: primeiro você namora a peça. Falei, nossa, terminei. Mas depois, cara, nós temos sempre duas pessoas dentro da gente. Sempre duas. Né? O mentiroso e o sincero. O mentiroso ele fala assim: ó, tá bom, tá lindão. Ah lá, sua mãe falou que tá bom. O sincero vem e fala assim: ô, judiação. E aquele braço ali que você sabia que estava errado, por que você fez do molde dele? O mentiroso, ele dura 2, 3 dias. Né? O que te ilude. Mas o sincero depois senta do seu lado com calma, assim, ele dá um tapa nas suas costas e fala assim: agora vamos lá, agora é eu. Você sabia que estava errado. Você sabe uma coisa que você falou agora é verdade. Eu, quando eu quero me iludir, eu não uso uma técnica que você já ensina várias vezes, já falou várias vezes. Eu não mostro para o espelho. Eu não coloco na frente do espelho. Eu vou fazer, eu quero terminar, eu vou fazendo. Porque se eu colocar na frente do espelho ou tirar uma foto, eu sei que eu vou ver o defeito. Exatamente. Às vezes, para mim, ali na frente tá legal, tá? Nossa, eu consegui estar simétrico, o rosto, o olho tá alinhadinho e tal. Colocou na frente do espelho, meu amigo. Olha, isso é batata. Mas é aquele seu sincero que sai de dentro de você e fala assim: ó, não. Aí você obriga a refazer. Aí você obriga porque isso ia fazer de novo. É fazer de novo, mas que nem na cera. Eu não trabalho com clay. Tudo que eu faço, só os recortes que eu tenho feito, que eu fiz no clay, porque eu tenho que gravar para os alunos, mas eu trabalho com cera, dá mais dura. Então o que acontece? Em vez de eu ter medo desse Logan, por exemplo, que é o sincero, eu faço ao contrário, eu me aconselho com ele. Sim. Essa é uma dica que eu dou para o aluno. Parece uma coisa meio psique retardada, fala, nossa, o Logan é louco, fala um negócio assim. Mas nós temos duas pessoas dentro da gente. Né? Você repara para você ver, ó. Você vai atravessar a rua, às vezes o carro vem vindo, você não sabe se dá ou não. Tem uma parte sua que fala assim, ó, não vai que vai dar merda. É uma consciência. Se eu vi essa parte, já aconteceu várias vezes. Não, eu vou, nossa, vai dar uma bosta, eu faço. Você vai e faz. Depois você fala, eu sabia que. Então você sabia porque que eu fiz, né? Exatamente. Ô, Logan, mas não vamos fugir, não. Explica pra gente aí qual que é a importância de você colocar chegar nisso. A questão é assim, então, o aluno às vezes ele pratica. Aí eu aprendo uma técnica nova. Saí da anatomia, o que eu aprendi de novo então? Pô, aprendi roupa. Aí o que o aluno faz? Em vez de ele ouvir a consciência dele falando assim, não é melhor colocar anatomia primeiro? Porque a anatomia ela vai gerar o quê? Presta bem atenção, galera. Ó, a anatomia ela gera volume anatômico, ela gera pontos de tensão. O que é um ponto de tensão? Ó, ponto de tensão. Olha, todas as minhas dobras vão para aquele ponto. Se eu faço isso, toda a linha do meu peitoral que é mais alta ficou diferente daqui. Mas como que eu vou saber isso? Só tem um jeito. Ah não, porque eu sou mestre dos mestres, pica das galáxias, eu sou tipo um semideus da escultura, eu não preciso fazer anatomia por baixo. Aí eu olho caras como Mark Newman, eu olho os caras como... Nossa, cara, Adam Bailey, Tony Cipriano, cara. Eu falo assim, ó, se esses caras fazem, quem sou eu? Uma formiga no universo para não fazer. Então o que acaba acontecendo? O que gera? Aprendeu roupa? Veja bem, é a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó. Eu construí a casa tá feita, eu falo, bom, agora acho que tá faltando arrumar o alicerce. Eu vou arrumar um pedaço do alicerce lá embaixo. Aí eu cavoco um pedaço do alicerce, a casa tá caindo, eu falo, então, eu vou construir o alicerce só ali. Depois eu construo o alicerce só naquele pedacinho, quando eu vou ver a casa tá tomando para trás, eu tenho que largar aquilo, correr para cá. Ou seja, o trabalho que ia dar em meia hora, você demorou uma semana. E não fica bom. Se você quer fazer certo, né? Porque tem gente que não se importa. Ah, não, vou fazer, não precisa de anatomia, a roupa vai cobrir tudo. Não. Eu recebi um comentário assim ontem, eu estava fazendo uma live com os alunos. Ah, mas a gente tem tanto trabalho para fazer a anatomia e depois coloca um terno e cobre tudo o músculo. Então, mas a diferença é assim, o caimento da roupa, quando você não precisa fazer uma anatomia completa, é volume anatômico. Volume. Né? Quando você vai fazer, por exemplo, o volume anatômico, eu lembro que eu dei um workshop para duas moças que faziam biscuit e elas queriam melhorar a parte de roupa. E quando eu brinquei com elas, eu falei, olha, eu consigo fazer uma roupa realista no biscuit, que parece vestida mesmo nele. Ela falou, não dá. E eu lembro que ela veio em casa, a outra moça, e ela trouxe as peças dela, que já tinham arrumado a proporção, elas estavam fazendo a proporção correta já. E ela falou, ó, traga a peça nua. E eu falei, traga o seu material de biscuit. Ela começou a fazer, o rolinho, esticou, cortou. E eu falei, ó, você não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Não pode fazer isso aqui lá.
Aí a outra, o que ela fez? Ela seguiu exatamente o que eu falei. Ela tinha feito a figura semi-anatômica, e a hora que ela foi vestir a outra figura dela, para ajudar ela, eu falei, olha o caimento. Aí quando a outra viu o caimento da roupa, ela falou, Logan, eu entendi que não é a técnica da roupa. 90% tem a ver com a técnica de anatomia. Sim. Entende? Então, muitas vezes assim, ó, você quer uma roupa que caia bem, bem bacana na figura, com as dobras bonitas, com tudo certinho, não é fazer a dobra bonita. Porque não adianta você fazer um bolo ruim, um bolo bem ruim, e enfeitar ele bonito por cima. Ele vai continuar ruim. Muitas vezes você vai numa padaria, tem um bolo lindo lá, cheio com uma cereja em cima, raspas de chocolate, você vai comer, você fala, credo, você até gosta e larga lá. E muitas vezes sua mãe em casa, você faz um bolinho de fubá, você fala, cara, que bolo gostoso. Entendeu agora? É verdade. Então, Tem muita gente que até se liga muito na figura de frente, de costa, esquece do perfil, esquece da curva anatômica. Essa dica anatômica de fazer primeira roupa também tá ligada, por exemplo, à parte de dinâmica. Quando você fala em dinâmica, não é só fazer um movimento grosseiro grande assim, não. Uma peça para estar bonita, eu sempre falo esse conselho, uma peça para estar bonita, você tem que pegar ela, você tem que olhar ela de frente, tá bonita, tá com pose boa, vira ele de perfil do lado de cá, tá vendável, tá? Olha ele de costa, tá bacana a figura? Tá bacana a figura do lado de cá e do lado de cá. Quando uma figura ela fica anatomicamente correta, tudo correto, e com movimento, com roupa, com anatomia, tudo certo, nos 4 pontos, aí você pode continuar a figura, senão não. Porque se fosse para fazer uma figura só de frente, eu não fazia escultura, eu fazia desenho. Exato. Aí você, a gente está no mundo do 3D. A gente tem que mostrar, né, a altura, profundidade, largura. Você já viu alguém pegar uma peça tu na mão e fazer assim e depois colocar na prateleira? Não. O que a pessoa faz? Cara, olha esses... Ela vai virando. Uhum. Olha esses detalhes. Então o que acontece muito é assim, eu sempre falo para a pessoa, faz uma pré-anatomia, faça uma coisa mais simples, anatômica, mas que tenha volumes anatômicos, aí você veste a figura. Uma das primeiras peças que eu fiz em biscuit legal. foi isso aqui. Tá? Isso aqui eu fiz acho que em 2007. É berbigão, não sei se aí em São Paulo fala berbigão também. É uma conchinha aqui dentro. Uma conchinha. A minha mãe fazia aquelas baianas de conchinha e tal. E foi onde eu conheci o biscuit, né? Peguei a massinha e comecei a fazer, dá para fazer alguma coisa com isso aqui. Aí eu fiz esse sapinho aqui, já até caiu e quebrou. Aí eu fiz esse sapinho, sem saber nada. Isso aqui foi de cabeça. Legal. Aí eu percebi que ao colocar, né, uma curvatura, por exemplo, o volume do bumbumzinho dele aqui, né, o ombro e tal, já ficou legal uma roupinha, né? E eu comecei a perceber isso. E realmente você precisa ter um volume anatômico na sua peça para poder dar o caimento da roupa. É isso que acontece. Você pega uma pessoa mais gorda e uma pessoa mais magra e coloca a mesma roupa, as duas roupas vão ter uma aspecto diferente. Eu tenho um aluno meu que hoje ele tem aula tarde comigo, de reposição, né, o Luiz. Grande abraço pro Luiz de Pernambuco lá, o Rick Ramos, um grande escultor. E ele tá montando, né, um personagem novo lá, que eu não vou citar nomes, porque é uma surpresa que ele vai colocar para venda, né? E eu tava explicando isso pra ele na última aula, né? Ele tá fazendo o personagem pra venda, eu falei, você vai modelar essa figura, ele tem um macacão no corpo inteiro. Eu falei, não, você vai ter que modelar ele primeiro nu. Porque depois, hoje inclusive a aula dele é pra colocação de roupa correta do 3D lá, eu vou desenhar por cima e ele vai aplicando no 3D. Então assim, aí ele direto ele fala, Logan, realmente, ouvindo o que você fala, essa é a primeira figura, essa é a segunda figura. Né? Você pega outro aluno lá, Logan, realmente, quando eu mudo a figura, se eu faço anatomicamente correta, realmente, colocar a roupa depois gerou um caimento, uma beleza estética na roupa muito diferente. Porque nós temos vários tipos de tecido e vários tipos de dobra. Nós temos vincos, dobras, lugares onde o tecido ele acumula, mas acumula com qual tipo de tecido? Então, se você não tem um volume anatômico, você também não sabe o quanto você vai ter que colocar, depende se fosse um jeans aqui. Se fosse você vê o jeans, que engraçado, né? Nas coxas, na região genital, ele faz um vinco, né? Uma dobra reta. Chega na altura da canela, da perna, já começa a fazer X. Isso, porque é acúmulo, né? Uhum. Você tem áreas assim, pode ver que o ponto da virilha, por exemplo, estica a costura, então ela se torna um ponto de tensão. Sempre que tem pontos de tensão, como por exemplo aqui no ombro, lá, as dobras elas tendem a ficar um pouco mais retas. Quando você tem acúmulos, as dobras são diferentes.
Só que é fácil estudar tecido porque você tem normalmente 4 tipos de dobra, que se repetem em praticamente tudo. Então muitas vezes o aluno fala pra mim assim, Logan, nossa, vai demorar muito para aprender a fazer roupa? Eu falei, não, cara, com 2 aulas você aprende. Aí o cara me traz uma figura que está completamente anatômica errada. Eu falo, não, cara, não tem como. Você vai demorar 16 aulas agora para aprender a fazer roupa. Entendeu? Vai ter que voltar para anatomia. Vai ter que voltar para anatomia. Porque às vezes não é um aluno meu. Às vezes é um aluno que chega lá, que nem aprende sozinho, aí vem de outro curso que a anatomia às vezes não tá bacana. Eu falo, não, cara, aí ferrou. Porque, ó, aí eu faço a roupa para ele ver, eu falo, bate uma foto. Aí eu vou lá, arrumo a anatomia do braço, por exemplo, dele, refaço a roupa com a mesma dobra, e ele fala, Logan, parece uma mágica, parece que a anatomia por baixo, ela ensina você. E outra, a anatomia estando pronta, veja bem, ela fala para você. Sim. Aqui é assim. Quando você não tem uma anatomia, é tentativa e erro. Então, por exemplo, o que adianta para um aluno fazer uma roupa por cima lá, de qualquer figura, e essa figura fica boa, aquela não. Esse braço ficou ótimo, mas aquela perna não. Então, tentativa e erro. É meio que uma roleta russa. Você coloca uma bala e... ufa, ficou bom. Né? Entendeu? Você já combinou comigo da gente fazer umas lives temáticas? Sim. Mas eu quero tocar mais um ponto aqui. Bora. Que eu sempre falo até mesmo eu tenho bastante aluna, como o meu material é o biscuit, então eu tenho bastante alunas. Não é um termo pejorativo que eu gosto, eu falo com carinho que nós somos biscuiteiros. Eu falo, até na minha apresentação, eu falo, olá, biscuiteiros e biscuiteiras. Então, aí eu também já fiz muito noivinho, topo de bolo, eu comecei a colocar na cabeça delas para usar proporções, né, de 8 cabeças, 7 cabeças e meia, dependendo se for criança e tal, para você usar as referências que nós já temos ali de séculos aí do Andrew Nunes, né, só aplicar aquilo ali. E eu queria que você explicasse para o pessoal, dessa maneira aí, para o pessoal que faz noivinho, a importância de fazer uma peça em escala, como o trabalho realmente vai ficar muito mais profissional se você usar a escala. Olha, eu acho que foi uma das melhores perguntas que você fez hoje, cara, porque isso vai abrir a mente de muita gente. E assim, eu recebo muitas pessoas, por exemplo, do Biscuit, que vêm me perguntar por que o trabalho dela não é igual da fulana. Uhum. Olha, essa fulana é top de linha, essa fulana aqui ganha isso, essa fulana aqui faz isso. E aí o que eu faço? Tem alguns workshops que às vezes eu dou, até se você quiser criar um curso exclusivo para algumas coisas, por exemplo assim, como que as poses dos noivinhos tem que ser para ficar tão legal? Aí eu vou lá e mostro em fotos e álbuns, eu falo, ó, tá vendo esse padrão de posição de mão, de posição de cabeça, de posição de corpo, entre ele e ela? E assim, eu tenho uma aluna minha, que quando eu mostrei isso para ela só sobre posicionamento dos noivinhos, só sobre posicionamento, ela falou, Logan, as pessoas começaram a amar o meu trabalho porque gerou uma naturalidade. Só que Sim. Ela faz proporcional, porque quando ela começou, ela fazia uma cabeça e um corpinho anão. Uhum. Então assim, se você pegar as melhores hoje do mercado, o que elas seguem? Elas seguem proporções. Então assim, o que tem a ver com proporção muitas vezes? Quando você vai fazer um noivinho topo de bolo, ou ele é fofinho, ou ele é realista. Sim. O problema é que as pessoas começaram a criar, não é porque querem, é porque é o que elas conseguem fazer, é o entendimento delas. Então essas pessoas, o que eu falo, a palavra ignorante não é uma pessoa que é grossa, não é uma pessoa que é, seu ignorante. Ignorância tem a ver com não conhecimento. Uhum. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem conhecimento, ela não é culpada por nada. Eu sempre falo isso. Você não Exatamente. pode cobrar de um aluno que o aluno faça aquilo se ele não conhece. E é bíblico isso. É. Você só é culpado se você sabe. Você sabe. Se você não sabe, você é vítima. Então, agora, a partir do momento que você leva conhecimento anatômico para uma pessoa, conhecimento proporcional para essa pessoa, o trabalho dela já dá um upgrade mais próximo para aquilo que ela quer chegar. E muitas pessoas acham que muitas vezes o trato com a massa, o trato de acabamento da pintura vai resolver o problema. Aí eu falo, você pode pintar muito bem a tua peça hiperrealista, você pode mandar a tua peça lá pro JC Hong, que pinta as peças da Hot Toys, o cara é o maior pintor do mundo de peça, o melhor pintor é ele. Se ele pegar a tua peça, você vai ter um anão bem pintado. Entendeu o problema? É a história do bolo. Se você enfeita o bolo, continua sendo um bolo ruim enfeitado. Eu prefiro ter um bolo de fubá, simplesinho, gostoso, que aí se eu enfeitar ele fica gostoso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer não é o enfeite, é o bolo. E o bolo o que é? Eu sempre bato na tecla. Proporção, depois vem anatomia, depois vem dinâmica. A dinâmica tem a ver com pose. Mas casal de noivinhos tem dinâmica? Fica a proposta aí. Se você quiser chamar a galera do Biscuit para fazer uns workshops
gratuito, você pode marcar um aulão gratuito sobre posicionamento de noivinhos e eu dou esse posicionamento para a galera do Biscuit. Opa, Tá? pode deixar que a Fica gente de vai fazer presente, isso aí. fica de presente para a galera do Biscuit aí. O que acontece? A dinâmica tem a ver com o que aquelas figuras têm que fazer para gerar aquele tipo de ação. Porque aquele casamento, aquela foto de casamento, ela tem que simbolizar várias coisas. Primeiro, se ela tem só a coisa terna, não é só a ternura de duas pessoas que se amam, é duas pessoas que estão casando. Entendeu agora? Então eu mostro lá, tá vendo essas duas pessoas que estão casando? Não dá a impressão que esse cara gosta dela. Olha o posicionamento dele. Eu estudei muito, eu falei, eu dou curso tático pra polícia, eu estudei, eu tranquei a faculdade agora, eu faço faculdade de perícia criminal, investigação criminal, eu estudo esse tipo de coisa há anos, mente, posicionamento, mentira, como pegar mentira, essas coisas. Eu faço muitos cursos, gosto muito disso. Isso me ajudou a levar isso para a arte, porque você pega o posicionamento de uma pessoa, então eu falo assim, bom, se esse cara não está fazendo aquilo, ele não está legal. Então o que ele teria que fazer para estar afável? Ele teria que fazer assim, colocar a mão ali, mas desse jeito a mão. Não é só colocar uma mão, por exemplo, no ombro. É o jeito que a mulher coloca a mão no ombro. Exatamente. E aí eu mostro várias fotos para as pessoas de Biscuit. Eu falo, tá vendo que existe um padrão de onde ela está colocando a mão? Tá vendo que existe um padrão de onde ele está colocando a mão? Essas pessoas estão se amando. Essas pessoas estão frias. Isso não passa nada de bom. Isso passa amor. Então o que acontece? Só que para isso acontecer eu preciso de uma figura proporcional. Entende? Porque não adianta você colocar uma figura de 18 centímetros com uma mão desse tamanho ou uma mãozinha desse tamanho. Vai ficar horrível. Porque o ser humano ele tem um problema assim, uma qualidade, um defeito na verdade, de quem olha uma figura de uma arte. Uma pessoa que é leiga, que ela não está acostumada com arte, Emerson, ela está acostumada a olhar figuras humanas o tempo todo. Ela vai para a rua, ela vai para a padaria, ela fica em casa. Você vê seres humanos o tempo todo. Então, a pessoa não estudou anatomia, mas ela entende volume, ela entende pose. Quando ela olha uma figura anatomicamente, proporcionalmente bem feita, aquilo gera nela, o cérebro fala, nossa. Mas por que ela fala nossa? Porque ele fala inconscientemente para ela, olha, está muito parecido com tudo que você vê dia a dia. E isso gera esteticamente beleza. É bem aceito, vamos dizer assim. É bem comido para quem olha. Quando a figura está desproporcional, o cérebro fala, peraí, não é o que eu vejo todo dia. A pessoa não sabe falar o que está errado, mas ela simplesmente usa o quê? Não gostei. Ela resume em falar. Exato. Ou ela fala, tá bonito, mas tem alguma coisa errada. Entende? Então você tem que escolher. Se é fofinho, é desproporcional, é proporção de cartoon. Se é realista, tem que ser voltado para o realista. E aí você tem uma terceira opção, que seria como se fosse aquele negócio do quadrinho. O quadrinho ele não é um desenho nem caricato e nem é um desenho realista. Ele é um desenho sintético. Você pode fazer uma versão, por exemplo, que nem essa do Justiceiro, que ele não é uma versão hiperrealista e nem é uma versão cartoon. Ele está proporcionalmente humano, só que o rosto dele está sintetizado de uma maneira mais simples, tal, não sei o que lá, para formar um estilo mais X. Então você pode fazer no Biscuit assim, você pode ter o fofinho, você pode ter o hiperrealismo e você pode ter aí o coisa. Aí as minhas alunas perguntam para mim, assim, às vezes assim, um aluno ou outro assim, que paga um workshop, uma aula, fala, Logan, cabelo no Biscuit, eu não sei fazer cabelo. E eu olho e falo, não, saber você sabe, o que você não está sabendo fazer é o design. Aí eu mostro para ela como fazer o design e ela fala, meu trabalho foi de 0 a 1000. Então muitas pessoas modelam bem o Biscuit, mas faltam a elas são ignorantes em relação à proporção. Entendeu? A proporção é extremamente importante, não só no Biscuit, para tudo, na verdade. Para desenho, para pintura, para escultura do clay na cera. Então, assim, a proporção ela vai gerar uma visualização de quem olha mais agradável. A pessoa recebe bem aquilo, porque ela está acostumada a ver seres humanos. Uma dica que eu costumo dar, geralmente, o pessoal que faz aí noivinho, eles pegam lá, por foto, olha um noivo, e a noiva está batendo a testa mais ou menos na altura do nariz, e vai fazer a peça por ali. Então, eu costumo explicar a escala, né? Eu explico, depois que eu expliquei a escala e tal, eu falo, então, quando você pegar uma encomenda, você pede para o seu cliente a altura do noivo e a altura da noiva. Sim. E aí você vai conseguir escalonar, você vai colocar ali, você fazer na escala 10, se o noivo tiver 1,80 m, vai fazer ele sem um salto, sem, né, com 18 centímetros. O problema da escala... 1,65 m. Exatamente. Às vezes a escala não tem a ver com sapato, não tem a ver com salto alto. Tem que tomar esse cuidado. Um problema que eu vejo, por exemplo, também em escala, tem que se tomar cuidado. Quando você faz uma coisa trabalhando, que nem noivinho, por exemplo,
existe uma boa parte daquilo que da pessoa que vai receber aquilo é o ego da pessoa. Se você faz um retrato, por exemplo, de uma pessoa a óleo, por exemplo, eu faço muito óleo realista. Uhum. Se eu faço um retrato a óleo, muitas vezes muito parecido com a pessoa vai falar, putz. Você sabe que existe uma regra que nós nos vemos no espelho até 4 vezes mais bonito. Lembra aquelas duas pessoas que tem dentro da gente? O mentiroso, ele fala, você tá gato. Você entende? Só que o sincero, ele vem aonde? O sincero, ele vem quando você vê uma foto tua tirada, sem luz, sem espelho, sem filtro. Aí você fala, gente, não posta essa foto não que eu tô podre. É o sincero verdade. falando, mas esse é você. Esse é você. É verdade. Então, assim, a noiva é muito baixa em relação ao noivo. Isso na vida real passa, mas às vezes esteticamente para um topo de bolo, você tem que perguntar para ela, falar, olha, na escala correta, você ficaria aqui. Você prefere que eu aumente, porque esteticamente no bolo, para quem olha de longe, é que nem história de silhueta, né? Isso aqui passa batido, ó, mas isso não passa batido. De longe fica pior ainda. Então, as pessoas têm medo de falar para a pessoa, olha, tu tem um nariz estranho. Eu falo, não fala isso. Você vai dar o seu toque, deixa um pouquinho mais coerente, porque esteticamente o que você está vendendo é uma coisa estética. Então, a proporções, mesmo na escala, muitas vezes, você tem que seguir a escala exata, seguiu a escala exata. Só que muitas vezes a noiva é do mesmo tamanho que o noivo. Se ela colocar o salto, o que acontece? Ela vai passar o noivo. Vai passar o noivo. Então, o que eu costumo fazer daí? É uma coisa engraçada isso daí? É uma coisa que você quer que coloque no topo de bolo, que ele é maior que você e tal, não sei o que lá. Beleza. Não é. O noivo se incomoda muitas vezes com isso. Nivela. Nivela, pelo menos nivela. Entendeu? Você está roubando um pouquinho. Porque quem vai olhar vai falar, nossa, que lindo, não sei o que lá, e a pessoa não vai entender. Um ou outro vai falar assim, colocou lá mais baixo, tá, mas passa. Então a escala tem que ser mantida, mas em alguns pontos, às vezes... Existem as exceções, né, que a gente tem que trabalhar. Então tem que se tomar cuidado, muitas vezes, com escala. Escala e proporção são duas coisas que elas andam juntinhas, né? Não é como uma coisa que eu vou agregar, não. Escala e proporção andam assim. Então, da mesma forma que a proporção, muitas vezes, da figura... Por exemplo, tinha um aluno perguntando ontem pra mim à tarde sobre o rei do crime. Logo, eu tenho que fazer um rei do crime. Mas o cara não é nem gordo e nem forte. Ele é um cara parrudo. Eu falei, então você vai fazer o seguinte. Tu vai pegar a referência de gordo, vai pegar a referência do gordinho e vai pegar a referência do fortinho. Tu vai pegar e vai juntar. E aí você vai fazer assim. Eu expliquei pra ele, ó. Gordura tem que ter aqui, aqui e aqui nas costas. A parte mais grossa dele, você não vai fazer definição anatômica de deltoide e nem do tríceps. Comecei a explicar pra ele o porquê. Então eu fui fazendo um híbrido. Só que esse híbrido não pode ser uma coisa muito lógica às vezes. Ele tem que sair um pouquinho fora, porque ele tem que ficar visualmente bonito. Entendeu? Então, assim, a proporção e coisa é bem complicada. É onde entraria o nicho que eu gosto de trabalhar, que é o quadrinho, onde você pode ter a licença poética ali para criar. Né? Sim. Você pode brincar um pouco com a anatomia, um pouco com o formato, não desfigurar, né? Sim. Claro, tem muitos cartoons, daí já parte pro cartoon, que nem tem o quadro, aquele desenho eu gosto muito também, do Wolverine dos X-Men, que é uma anatomia, não é uma anatomia realista, tal, mas é legal, às vezes, para fazer um action, alguma coisa, fica legal. Mas eu gosto de trabalhar com essa parte para não exigir tanto no quesito realismo. Quando for trabalhar com realismo, aí sim, você tem que ser fiel. É que nem, por exemplo, a Marvel agora ela lançou que o Wolverine, o tamanho correto do Wolverine, teria que ter 1,39 m. O Wolverine é um carcaju, né? Ele é um texugo, ele é um bicho bem baixo, bem baixo. 1,39 m, cara, tipo assim, aí já começa a ser meio que anão, mas ele é isso. Só que muitas vezes se você faz uma figura anatômica dessa forma na escultura, cara, é complicado. Vai ficar muito esquisito, né? Então eu tenho o direito, né, a licença poética de dar uma organizada. O que eu faço, na verdade, eu sempre falo, a minha mente tem que trabalhar com o resultado final. Entendeu? Muitas vezes, eu acho que um vídeo meu que foi nessa semana para o YouTube agora é sobre devo seguir fielmente a referência. Eu assisti esse vídeo. Isso é importante. Muitas vezes você vai seguir a referência, você faz uma anatomia errada, uma proporção errada. A pessoa manda para fazer o casal de noivinha. A figura falou, eu quero exatamente isso daqui. Só que você, como escultor, você tem que olhar que nem tudo que está na foto você vai conseguir fazer na massa. E às vezes aquela simplicidade que você deu vai ficar feia. Então você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, assim não vai ficar bom esteticamente no resultado final da peça. Foto é uma coisa, peça é outra. Entende? Então esses cuidados tem que tomar cuidado. Tá? Logan, então para a gente finalizar,
né? Para a gente guardar um pouco de conteúdo para as próximas lives aí, senão a gente vai falar tudo. Ih, mas tem conteúdo. Tem conteúdo, tem muita coisa. Eu gostaria que você deixasse, então, uma dica, tá, para os alunos que adquirem cursos, tanto o meu quanto o seu, como de outros professores, como eles, qual seria o ideal, né? Como você, como produtor de um curso, idealiza o curso para que o aluno estude, tá? E, no final disso, uma palavra de incentivo para eles. Tá ótimo. Bom, a primeira coisa que acontece é assim, eu volto àquela palavra que eu falei. Se você, por exemplo, se você está mexendo no celular, se você está acostumado a ir para a padaria todos os dias, uma padaria que é até longe da sua casa, todos os dias, você já sabe o caminho. Quando você já sabe o caminho, você vai mexendo no celular, e mesmo que você tenha que cortar outros caminhos, o seu cérebro acaba te deixando na porta da padaria. Eu falo sempre assim, que o ser humano sem objetivo, ele fica rodando em volta, né? Então o que acontece com o curso é a mesma coisa. Se você compra o curso hoje, já da primeira aula você já tenta acompanhar, você vai fazendo aula no escuro. Por quê? Como eu não sei o que vai ter, o que isso vai resultar nisso, então se eu vou fazendo um músculo ali, às vezes não sobra espaço para o músculo de baixo. Porque eu estou preocupado nesse músculo e eu não sei o que vai colocar depois. Então a primeira dica de quem compra um curso é o quê? Assista o módulo inteiro para você saber, olha, o final, por exemplo, eu tenho que fazer, sei lá, isso aqui. Opa, então peraí, se eu vou fazer essa câmera aqui, não dá para fazer essa câmera de qualquer tamanho, porque no final ela vai ter que ter um tamanho X. Então eu vou me preocupar desde já com a escala dessa câmera. Então a primeira coisa que o aluno deve fazer quando compra um curso, a primeira coisa que ele tem que fazer, eu sempre falo isso para todo mundo. Se o seu interesse é fazer action figures, se o seu interesse é fazer personagens de quadrinho, de filme, de série, estatuetas, procure um curso de um cara primeiro que faça isso. Não adianta você procurar um curso de um cara que faz busto 1 para 1, que faz em mármore, que faz peça grande, que usa plastilina, que ele não faz molde, que ele não pinta as peças, porque eu sempre falo assim, é que nem assim, Simon diz. Lembra aquela brincadeira? Simon diz, senta. É muito fácil brincar de Simon. Eu estou mandando. Então a segunda coisa que eu indico para o aluno é assim, ó, olha o portfólio do professor. É isso que eu quero fazer? Opa, então o professor sabe onde me levar. É a primeira regra que eu falo para os alunos. Para que você não caia nas graças de fazer 1 ano, 2 anos de curso, gastar dinheiro, gastar material, e no final você fala assim, tá, eu aprendi, mas não é o que eu queria. Exatamente. Entendeu? Isso é um problema, né? Então, primeira coisa é você saber aonde você ir. E se aquele professor está preparado para ensinar exatamente aquilo que você quer, né? Então, beleza. Segunda coisa, daí você vai pegar o curso que você comprou, e você vai assistir, anotando, você vai assistir o módulo inteirinho. Mas não é assistir pulando parte, correndo. Não, você vai comer aquele módulo. Você vai olhar, às vezes vai dar uma voltadinha, olha, entende, anota. Tá com dúvida? Anota ali, pergunta pro professor. Assiste inteiro. Quando você assiste inteiro, o que vai acontecer? Você já sabe onde está a sua padaria. Então você sabendo aonde você tem que ir e o que você tem que fazer, o seu cérebro, na hora que você for colocar um deltoide desse tamanho, ele vai falar para você, mas e aquele tríceps que nós vamos colocar daqui mais ou menos tal? Aí você vai ter que fazer o quê? É melhor diminuir. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou ligar a clavícula aqui em cima tal. Onde que eu ligo a clavícula? Se eu não estou vendo o vídeo lá na frente, eu não sei que ela liga aqui, vai formar um acrômio aqui. E aí, se lá na frente eu falo do acrômio, o cara fala, nossa, vou ter que desmanchar tudo isso daqui. Então assim, se você já sabe, você fala, peraí, a clavícula não pode ser aqui, peraí, a clavícula tem que se ligar ali com a escápula em cima, com a espinha da escápula, então vai formar um acrômio ali, peraí, calma aí, ferrou, tá errado. Você mesmo fala, tá errado. Então muitas vezes eu falo pro aluno, muitas vezes o aluno ele tem pressa no saber e ele pula etapas importantes. Então a primeira dica que eu dou para quem está fazendo um curso é, procure o curso certo, com a pessoa certa e a pessoa que tem a portfólio e saiba o que está fazendo. Segunda coisa, come o curso primeiro visualmente. Você olha, observa, lembra das técnicas de Bruce Lee? Os processos? Primeiro observa. Aí você sabe para onde ir. E depois você vai fazer o quê? Aí você vem fazendo junto. Você pega 2 alunos diferentes. Você pega o primeiro aluno que olhou o módulo inteiro, depois voltou fazendo, e você pega um aluno que já começou fazendo e pulando etapa e não está nem aí. Esse aluno que pulou etapa, que não quis assistir o vídeo, ou que se acha o bambambam, o que vai acontecer? É o que mais reclama, às vezes, é o aluno que ele está sempre, às vezes, reclamando, resmungando, é o aluno que está sempre falando que não consegue, é sempre o aluno. E aquele aluno que é, às vezes, o mais humilde, que ele obedeceu ao professor e tem sucesso. E esse aqui agrega a esse daqui
a famosa mentira do talento. É. Entendeu? Eu provei no vídeo meu aquele lá de talento lá, um vídeo meu antigo do YouTube, que talento não existe, talento é prática. Sim. Então o que acontece? Quando a engrenagem do professor, que é boa vontade para ensinar, conhecimento correto para ensinar, agrega numa engrenagem de boa vontade do aluno e materiais corretos, agrega, a máquina funciona. Sim. Quando esse aluno não faz o que o professor manda, porque o professor, o que ele fala na verdade, vamos sintetizar isso numa imagem, ilustrar. Quando o professor indica, faz assim, assim, assim o meu curso, ele programou o curso certo, para a metodologia dele funcionar. Se a metodologia do professor não está funcionando, nesse caso, é porque às vezes a engrenagem do aluno, o aluno não quis obedecer. A engrenagem vem assim, a engrenagem não encaixa, é uma ou outra que encaixa, alguma coisa fica boa, e aquela máquina vai raspando, fazendo... Entende? Então assim, como aluno, você vai com humildade, e você encaixa. E aí o curso funciona. Então, assistir o vídeo inteiro vai te dar um norte, vai te dar um guia definitivo, vai esclarecer muita coisa que você ia ficar levando para o professor de dúvida, que aí são dúvidas idiotas, porque você foi um idiota que não obedeceu. Aí você não é ignorante, aí você é burro mesmo. Porque uma pessoa que ela paga um curso, uma pessoa que ela exige de um professor que ensine ela está disposta a aprender, e ela não dá esse respeito, ela não dá esse respaldo, ela não dá esse interesse pelo conteúdo do professor e pela metodologia dele, para mim essa pessoa está no curso, tipo, eu entendi. Então você não precisa de um professor, você faz sozinho. É. Eu tive aluno já que falou para mim, não, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer assim. E aí não dava sucesso. E eu falava assim, cara, mas não deu sucesso porque você não mereceu. Mas eu quero fazer assim. Aí eu falei, vamos fazer assim? Olha, sua mensalidade está aqui, você vai embora. Anos depois essa pessoa voltou pra mim, olhou alunos que estavam fazendo com ela e falou, cara, os caras já estão vivendo de arte já, cara, já estão fazendo, eu quero fazer aquilo. Eu falei, com essa consciência. Ele falou, não, mas eu parei com aquela consciência. Aí em 3 meses o aluno entrou, desmontou aquela engrenagem dele, agregou a engrenagem e falou, professor, a sua metodologia funciona 100%. Sim. A minha metodologia, a sua metodologia só funciona quando a pessoa ela tem bom senso de se abrir e se adaptar. Ela se dá a oportunidade de você falar, peraí, eu vou corrigir aqui. É que nem um coração. Eu sempre falo uma frase assim, da mesma forma que ninguém te toca se você não permitir, ninguém te ama se você não deixar. Isso. Tem pessoas que não querem ser amadas. Aí, por mais que você faça de tudo por ela, ela está trancada e não tem como. E geralmente essas pessoas culpam você. Você fez pouco, você, entendeu? E assim não é. Você precisa permitir que as coisas aconteçam. Então, assim, o aluno ele faz o quê? Eu já modelo. Tem alunos de desenho de quadrinho que chega para mim muitas vezes e fala assim, mas já sei desenhar, eu quero fazer sua página. E aí eu jogo uma coisa interessante para ele, vamos fazer então um testezinho, um roteirozinho. Você vai fazer uma imagem de um policial abaixado atrás da porta da viatura aberta, o outro policial caído do outro lado, o assaltante correndo, trocando tiro e algumas pessoas... O cara fala, não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, então você não sabe desenhar, então você não está pronto para fazer página. Mas eu já sei desenhar. Eu falei, então, mas isso é um roteiro, isso não é uma página, isso que eu estou te dando é um painel de uma página. Uhum. Se você não está conseguindo fazer isso que é básico, você não vai conseguir fazer página. E muitas vezes o aluno briga com aquilo e às vezes ele fala, não sei o que, não sei o que. Então assim, eu tenho 30 anos de arte marcial. Quando eu fui treinar jiu-jitsu com o Arlindo, com o Juninho, que é um grande mestre, amigo meu, grande abraço pro Juninho. Quando chegou lá, no começo começou a haver um tratamento meio tipo, o mestre Logan, mestre... Eu falei, parou, aqui eu não sou mestre de nada. Aqui eu sou cru, eu sou faixa branca, sou seu aluno. E aí sim eu pude aproveitar melhor, porque de repente o que o cara vai te ensinar... Você, às vezes, pelo ego, pode falar assim, isso eu já sei. Não, você não sabe o jeito dele. Você sabe o jeito do outro, ou de que você adquiriu. Então, o aluno, a dica grande é assim, a grande dica, ouve o professor primeiro falando sobre o curso inteiro, deixa o professor te corrigir, deixa o professor seguir a metodologia dele. Se o professor, durante o curso, ele mudar alguma coisa no curso, sempre é para melhorar. Você espera, não seja precipitado em falar, você aguarda, que aí você vai ter certeza que lá na frente vai ser para melhor. Então isso tudo, assim, eu sempre falo, ouve o curso inteiro e deixa o teu professor fazer o trabalho que ele foi pago para fazer. Entende? Se você quiser questionar o professor com alguma coisa que você fala, mas fulano faz assim. Você fala, olha, os dois jeitos funcionam, o meu jeito é esse. Entendeu? Então por que você não faz assim? Vamos aprender o meu jeito primeiro, depois você vai aprender o outro também. Daí você cria um terceiro jeito que é o seu. Eu sempre falo isso para o aluno, né? Então, às vezes, o aluno, muitas vezes, ele já vem com vícios de outro curso, vem com vícios que ele mesmo adquiriu. E, às vezes, é uma briga, né, para a metodologia poder entrar naquele coisa. Porque ele fala, não, mas eu gosto de fazer assim.
E aí tem muito. muito isso daí. Eu ia falar, ó, mas por que tá errado? Por causa disso, disso lá. Então 70%, 90% desses alunos que você explica o porquê tá errado, ele fala, não, beleza, professor, vamos amputar esse dedo e vamos fazer crescer um dedo certo. Beleza, professor. Mas alguns alunos relutam ainda, às vezes, para falar, mas eu gosto assim. E aí o aluno, às vezes, ele não tem sucesso, muitas vezes, por causa dessa essa coisa fechada, muitas vezes. Então, assim, o conselho que eu dou é assim, ó, entra num curso, se solta, coração aberto, mente aberta para o professor. Se entrega, né? Se entrega. O meu mestre dizia, não esvazie sua xícara para que possa provar do meu chá. Porque se você pega, por exemplo, uma xícara cheia de chá e eu tento colocar o meu chá nela, já não é mais nem o meu chá e nem o chá que estava. Virou uma bagunça. Não se come em prato sujo. Você entende? Não é verdade? A Bíblia fala assim, por exemplo, não se deita vinho novo em odre velho. Você tá entendendo? Ou seja, tudo é assim. Então, quando você entrar num curso, você tem que esvaziar o que você sabe, ficar aberto. É que nem nas aulas de jiu-jitsu, por exemplo. Eu pratiquei jiu-jitsu e tal. Às vezes o aluno estava em cima de mim, tentando me dar um golpe, me enforcando lá, e eu via a garganta dele sobrando. Eu via, por exemplo, muitas vezes, né, o processo tifoide aqui, que eu podia simplesmente dar uma pancadinha com o cotovelo ali, e ele ia dar nocaute. Mas eu estava na aula de jiu-jitsu, não estava na aula de 21, não estava na aula de Cali Filipino, eu estava na aula dele, eu tinha que respeitar. Então se eu não conseguia evitar ele com a técnica do jiu-jitsu de me enforcar, eu deixava, não tinha o que fazer. Você entende? Porque eu tinha que obedecer ele. E aí quando teve outras aulas em que o professor falava, ó, agora você pode agir de maneira natural. Aí eu ia e cotovelado, o cara caía do meu lado e falava assim, beleza. E aí aquele professor, aquele mestre, por exemplo, que também era inteligente, ele falava o quê? Ó, o que você fez que o cara caiu? Vem cá. Aí ele chamava todos os alunos e falava assim, ó, então a partir de agora, na hora que você for enforcar o cara, Logan, o que o cara tinha que fazer para não tomar essa cotovelada? Eu falava, ó, ele deixou aquela parte aberta. Os dois professores inteligentes adaptaram, criaram um sistema novo anti-cotovelado. Entende como funciona? Porque as mentes estavam abertas, estavam receptíveis para aprender. Né? Então o aluno ele tem que estar receptível para aprender, confiar no professor, ouvir o professor certinho, não questionar, por exemplo, assim, professor, mas eu faço assim. Eu sempre falo para um aluno, se você estava fazendo assim e me procurou é porque não está dando certo. Isso. Tem isso. Não é ego. É falar pro cara, eu quero te ajudar a fazer um negócio que vai te levar lá em cima. Eu tô aqui, ó, eu tô vendendo, eu tenho uma carteira de cliente boa. Você tá vendendo para uns clientes que tá pagando X. Eu quero te levar para um cliente que paga isso, entendeu? Vamos lá, cara, vamos lá, entendeu? E os alunos que eu vejo, por exemplo, que seguem exatamente lá o que eu falo, não é cegamente, mas eles têm essa fome de absorver tudo e comer tudo que eu falo lá, você pega que são os alunos que mais se destacam. Tem alunos meus, por exemplo, aí já fazendo live, já né, o Carlos, por exemplo, Carlos Carneiro, está se destacando já aí, é aluno lá do curso. Você pega várias pessoas aí também que estão, né, em vários meios, porque a pessoa já vem conversar com você, ela faz o quê? Vou absorver. É o que acontece com muitas pessoas do canal. Eu recebo mensagens diárias de pessoas que falam, Logan, através do canal eu fiz isso. Através do seu canal eu fiz isso. Ó, eu fazia isso, mas agora estou fazendo isso. Mas são pessoas que elas vão com fome. Né, de saber. Então, as duas coisas que eu indico é assista o vídeo inteiro primeiro e ouça exatamente o que o teu professor está falando. Tá? Joia, é isso aí. E o incentivo é, que eu falo sempre assim, estuda. Estuda. Tá? Você tem que tirar da sua vida tudo aquilo que te inibe de chegar ao sucesso. Eu sempre falo assim que, é que nem, por exemplo, assim, diabo, né? Eu estudei muito teologia, muito teologia, e em um dos casos, a palavra diabo ele aparece com outro sinônimo que fala o inibidor. Mas inibidor do quê? Inibidor de se chegar até Deus. Então o que me inibe de chegar até Deus? Por exemplo, a ignorância, a raiva, o ódio, a inveja. Então vamos cortando o que inibe e aí você chega até Deus. O sucesso está te esperando lá em cima, é para todos. O problema é que muitas vezes você tem coisas que te inibem de chegar ao sucesso. Algumas coisas, por exemplo, são o quê? Eu passo muito tempo jogando videogame. Vamos tentar achar um meio termo entre você estudar e videogame. Olha, eu fico trabalhando ali, mas eu não paro de entrar em rede social. Dá uma cortada na rede social que é inútil, comece a estudar, ou faz o seguinte, meia hora de rede social, então é meia hora de estudo. Entendeu? Então, assim, tirar da sua vida tudo que te inibe de chegar ao sucesso. Tá? Muitas vezes eu tô com material ruim. Aluno chega para mim e fala assim, você não tem material. E eu sempre respondo, legal, mas o que você está fazendo para comprar o material bom?
Ah, mas não sei o quê. E tem muitas pessoas que dão muita desculpa, sabe? E eu falo, cara, eu nasci pobre, sem pai, lascado, tive que aprender tudo sozinho e eu cheguei até aqui. Pô, eu tô te dando curso. Tem material para vender no meu tempo, não tinha. Tem informação na internet. Se você não consegue, realmente alguma coisa você está fazendo errado. Né? É que nem quando um escultor, por exemplo, o seu naipe, um aluno mais avançado fala, Loga, eu não estou conseguindo ganhar e X de grana na escultura. Eu falo, então peraí, você está fazendo uma coisa errada. Então vamos ver o que está inibindo, às vezes, de você fazer coisa errada. Aí você vai ver o que acontece. O cara não tem uma mídia social, o cara não tem portfólio, o cara não tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, vamos arrumar isso aqui. Entendeu? Então, olha bem o que está te inibindo e estuda anatomia, proporção. Vai comer conhecimento. O conhecimento é o ouro. Come conhecimento, estuda. Logan, você continua estudando? Sempre. Sempre, 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 sempre. Olha, eu estou estudando técnicas novas para passar para os alunos, estou estudando materiais novos. Eu estudo, por exemplo, pintura. Eu vou lá, pago um cara lá da Europa para me dar 2 horas de aula, mesmo que eu pague uma fortuna para ele, eu quero aprender aquele jeito de fazer, e olha que eu vou aprender a mente aberta, mesmo que eu falar, mas eu não faço assim, eu vou lá e tampo a minha boca, espero ele falar até 100%, e falo, entendi por que ele faz assim, olha, muito mais rápido que eu. Então eu estou sempre estudando. O estudo você que nem você, com certeza você está dando aula e se elevando para buscar o aluno. Né? Então, sem estudar não tem como, gente, não tem como, porque talento é uma mentira. O que existe é, por exemplo, assim, o fato de você que está ouvindo essa live, está aqui agora, você já tem, por exemplo, uma propensão artística, isso já significa que você é artista. Você não está vendo foto, vídeo e procurando fotos, por exemplo, de aviação, de mecânica, você está aqui. Se você está ouvindo essa live, já significa que você é o artista. O primeiro ponto você já tem. Agora, o que falta é conhecimento para alcançar sucesso. Tá? O sucesso está lá em cima. Só chega quem não desiste. Muitas pessoas começam a fazer, desanimar, eu fiz essa cabeça, não deu certo. Ah, não deu certo, mas faz outra. Você entende? Eu tava dando uma aula uma vez numa faculdade aqui de Campinas, e a professora falou para mim assim, professor, os alunos falaram que você consegue ensinar qualquer pessoa a desenhar. Isso é uma mentira. Eu falei, não é mentira. Ela falou, mentira. Você tem que fazer 1000 vezes uma coisa para ficar bom. Eu falei, se você não tem que fazer 1000 vezes uma coisa, significa que 999 você está fazendo errado. A partir do momento que você aprende 7, você faz 1, 2, 3, 4, já ficou certo, já aprende outra coisa. Sim. Eu falei, o problema é na sua metodologia que está errado. Porque era cópia. Copia isso aqui vai ficar bom. Eu falei, não, cópia não existe. Se for fazer cópia, o aluno não precisa fazer faculdade. Não precisa fazer Exatamente. aula. É verdade? Então o que acontece muitas vezes? O aluno vai aprender, se ele faz errado e não está dando certo a cabeça, fala, professor, sei lá. O professor vai olhar e falar, é a proporção. Outra dica que eu dou para aluno, tanto do seu curso como do meu de outros cursos, quando for mandar foto e vídeo, não tira foto de cima, não tira foto de baixo, porque a proporção diminui. A perspectiva altera completamente os volumes e as proporções, principalmente esses celulares de hoje em dia, eles são feitos para selfie. Para todo mundo ficar bonito, todo mundo ficar lindo. É para isso que funciona. Então toma cuidado com a foto. Manda uma foto de frente, manda 2, 3 fotos da cabeça do mesmo ângulo, 2, 3 fotos, manda para o professor. E com toda a paciência do mundo, se o professor falar para você, mete a faca, vai lá e arranca. E faz de novo. Porque o apego que a gente tem com a obra, muitas vezes, te impede de chegar no sucesso. Lembra do inibidor? Sim. Não vai. Está inibindo. O que está inibindo? O apego. My precious. Eu estudei muito a Bíblia também, e uma das coisas que eu aprendi foi assim, o diabo, ele não, porque para quem é cristão, para quem acredita em Deus, quem não acredita a respeito de coração, cada um tem a sua convicção, né? Mas para quem acredita, o diabo, ele não quer que ele só não quer que você adore a Deus, o resto. Só isso. Ele só não quer que você chegue a Deus. É a história da inibição. O resto você pode fazer o que você quiser. Aí ele vai criando inibições, aonde você atrasa o contato direto com Deus. Isso vale para qualquer religião, qualquer religião. Sim. Você pega, por exemplo, eu vejo aí, outro dia eu estava falando para um amigo meu, eu falei, o cara ele é crente fanático, aqueles caras que são assim extremos, né? Aí ele falou, não, porque olha aqueles caras espíritas ali. Eu falei, eles estão entregando cesta básica, você não tá, meu amigo. Eu falei, você não está fazendo a vontade de Deus, entendeu? Então, muita pessoa fala assim, olha lá, o cara está usando um biscuit, olha lá, não é o jeito que o professor ensinou, olha lá. Mas dá uma olhadinha primeiro, chega para o professor e fala, professor, aquele cara em vez de passar água, ele está passando, sei lá, mano, solvente de não sei o quê. O que você vai fazer? Me dá 5 minutos, eu vou lá buscar aquele solvente, vou tentar. Se funcionar, você fala pro aluno, realmente funcionou, cara, legal o que o cara está ensinando. Enfim,
não é verdade? Agora, que nem, por exemplo, essa coisa da inibição, tem um vídeo meu antigo lá que eu falo assim, plano de trabalho. Sim, esse vídeo me ajudou demais. Cara, Já ajuda recomendei para os muita alunos. gente. E isso é importante. Porque naquele vídeo eu falo exatamente o que te complica, porque não foram experiências minhas. Eu tenho vou fazer agora 22 anos que eu trabalho profissionalmente com escultura. 20 anos, isso é uma vida. É uma vida. É uma vida. Então, assim, entre prós e contras, e dando aula, eu fui conhecendo vários tipos de aluno. Então, hoje eu tenho um padrão. É um padrão. Tem aluno X, Y e Z. Então, o que eu vejo, por exemplo? Eu comecei a anotar lá. Olha, eu pensava assim, cara, o dia dura 24 horas, cara, eu não consigo, cara. Né? Minha filha, naquele tempo, quando eu mudei pra cá, não morava comigo. Hoje minha filha mora comigo. Né? Então, o que acontece? Pô, hoje eu tenho uma filha, né, que eu fico brincando com ela o tempo todo, cara. Às vezes eu tô aqui, ela tá do meu lado brincando ali. Então, assim, eu tenho o mesmo dia, só que agora eu dou uma atenção pra minha filha de 100% e ainda sobra tempo pra mim. Eu que cozinho, eu amo cozinhar, eu cozinho pra ela, vou lá embaixo fazer pizzas com ela, vou lá embaixo fazer uma lasanha com ela me ajuda a fazer um negocinho, vou lá embaixo brincar, vejo o vídeo com ela. Mas por quê? Porque eu comecei a fazer o quê? O que me inibia? Eu entrava no Instagram, em vez de olhar o feed de notícias, eu olhava o que estava marcado e começava, o que é isso? E aí começou a rolar. Ó, isso daqui, ó, sabe aquela rolinha do mouse? O seu maior vilão hoje é a rodinha do mouse. Eu entro no Facebook hoje, eu olho o feed de notícias. Não tem nada no feed de notícias, eu já, pum. Se começa a ver meme, começa a ver coisa. Mas você fala, professor, mas eu gosto de ver meme. Mas veja fora do seu horário de trabalho. Como tem tempo para isso, né? Tem tempo para isso. A questão é administrar. Que nem, por exemplo, hoje eu trabalho assim. Eu trabalho X minutos aqui. Se minha filha não está aqui, eu desço e ficar um pouco com ela. Subo de novo, trabalho. Ou ela tem as mesinhas dela aqui que tem escultura, uma que tem desenho, ela tem um cavalete só dela. Então, assim, o que acontece? Eu tento dar para minha filha o tempo mais hábil que eu posso. E ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar para dar do bom e do melhor para ela. Ela vive uma vida de rainha. Então, para dar uma vida de rainha para minha filha, o que eu tenho que fazer? Trabalhar muito. Então, o que eu aprendi a fazer? Bom, vamos fazer uma agendinha aí mental. Eu tenho que fazer assim, 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 assim. Se eu não consigo trazer ela aqui para cima, que de repente eu estou mexendo com silicone, está bagunçado, então eu vou fazer um pouquinho, faço uma camada no silicone, desço para ficar com ela, mas eu tenho que saber que até o final do dia eu tenho que entregar esse molde. Então, às vezes eu compenso. Eu falo assim, ó, Liz, eu vou subir, o papai vai subir um pouquinho, vai ficar 2 horinhas lá em cima, já desço. Essas 2 horinhas depois que eu desci pra ficar com ela depois também, eu desconto de madrugada. Eu fico até de madrugada, mas da minha filha eu não deixo. Eu consigo, daí, ver um filme com ela, eu consigo desenhar, pintar. E tudo é assim, eu tirei aquilo que me inibia. Sim. E a gente não percebe. Tem coisa que toma o tempo da gente que a gente não percebe. Hoje, por exemplo, assim, um pouquinho por dia, 30 minutos por dia, eu jogo com meus amigos, com meus alunos. A gente só joga pra ficar conversando. Né? É um jogo que não tá nem aí se a gente tá morrendo, se não tá, se tá... É só pra falar abobrinha, pra trocar ideia. Pra falar o que aconteceu no dia, né? Problema de um, problema de outro. Então isso é gostoso. E assim, minha filha dormiu, eu venho, dou uma jogadinha com o pessoal, fiz o meu social então com meus amigos, a minha parte com meus alunos, com a parte com a minha filha, com a minha mãe, com o meu trabalho, e ainda sobra um tempo depois para eu criar algum projeto. Sim. Mas demorei para poder entender. Então eu comecei a anotar isso, ó, entrei no Facebook, tal hora eu saí. Quando eu fui, depois de 7 dias, ver o quanto que eu estava perdendo de rede social, era maior do que o tanto que eu trabalhava. Tava explicado por que eu não conseguia render. E o que eu fiz? Eu falei, o que realmente é importante na rede social? Das 8 horas de trabalho que eu tenho que ter por dia. Opa, eu tenho que olhar o feed porque eu tenho que responder quem perguntou do curso, aluno. É isso. Feed. Feed não é ficar vendo videozinho de YouTube. Porque aquela brincadeira que a gente sempre zoa no YouTube, nas redes sociais, que a gente fala assim, nossa, entrei para procurar notícia lá de como usar uma massa X, daqui a pouco eu tô vendo 2 indianos fazendo piscina na floresta. E é a realidade, Emerson. O YouTube, ele é feito, cara, programado para isso, para aprender você lá dentro. Exatamente. E se você cair nisso, tu tá lascado, velho. Aí a pessoa fala assim, ó, eu não tenho tempo para ficar treinando. Aí você pergunta assim, ó, 24 horas, cara, então era pra você estar rico, porque se você trabalha todas as 24 horas do tempo para você treinar, era pra você estar rico. Né? Eu tenho um aluno que ele não trabalha e ele fala que ele não consegue dar conta de fazer a ilustração em casa, o quê? Eu tirei do curso, eu falei, cara, ó, você está mentindo para você mesmo. Eu vou te dar um choque de realidade. Dei um choque de realidade nele. E aí ele acordou uma época e falou para mim, professor, cara, você foi cruel quando você falou, mas não foi cruel. É que eu era preguiçoso e eu procrastinava muito. Às vezes eu coloco o filme no celular, eu estou modelando ali, fazendo os recortes no molde, eu coloco o filme
E eu não vejo o filme, eu só ouço o filme. Só estudo. Entendeu? Então, infelizmente, a procrastinação, ela vem de vários fatores. Ela vem de videogame, ela vem de filme, rede social principalmente. Eu tenho um outro aluno que ele falava, professor, eu falei, você tem rede social? Eu não entro em rede social, não sei o que lá. Meu problema são as redes de namoro. Ficar conversando com as meninas o dia inteiro, cara. Eu falei, olha, mas eu falei, cara, você vai namorar com tudo isso de menina? Eu falei, escolhe uma pra você conversar, mais legal. Tira o resto, fica conversando só com ela, explica pra ela que você tem que estudar, trabalhar. Tá modelando? Faz assim, ó, faz uma live com ela que você pode ir falando e vão modelando. Isso. Ele começou a fazer, ele falou, professor, você sabe que assim, duas meninas não quiseram ficar vendo o meu trabalho. Eu falei, então, essas pessoas não te respeitam, essas pessoas não servem pra você. Teve uma que ele tá namorando sério, agora acho que vai até noivar, que ele falou, cara, ela adora, ela fica fazendo as coisinhas dela, eu fico fazendo as minhas coisas ao vivo, a gente conversa o tempo todo. Ele falou, professor, você me deu uma luz. Ou seja, o sucesso dele estava sempre ali. Mas ele se perdia em coisas que não tinham futuro, que não dava a agregar. E aí um aluno vê o outro aluno progredindo, ele fala, eu não sou capaz. Mas esse cara não sabe o que esse cara deixou para trás. Eu, Emerson, nunca fui de balada, eu nunca fui de sair, nunca fui de viajar. Eu também não. Então, mas olha a qualidade do meu trabalho, eu não cheguei. Olha onde você chegou hoje. Entendeu a diferença? Tá entendendo? Hoje eu falei, a sua família tá bem, não tá? Sim. Graças ao trabalho. Minha família está bem, graças ao trabalho. Então, isso que eu falo para o aluno, o meu sucesso veio de trabalho. Só que também não dá para trabalhar e treinar demais. Tem aluno meu que eu tenho que falar, cara, agora chega. Hoje já deu. Tem isso também, extremismo, né? Muita coisa. Fanatismo pela arte também gera de você. Eu sempre falo, ó, gente, hoje é domingo, hoje vamos ficar com a família. Sim. Não, nada de ficar aqui no grupo mandando foto, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, vamos ficar com a É que família. nem hoje, ó, minha filha foi passar 15 dias com a mãe dela. Então, por exemplo, eu tenho 15 dias tranquilo. Como assim? Tranquilo que eu falo assim, no sentido assim que eu tenho mais, não tenho, o almoço pode ser um pouco mais tarde, por exemplo assim, né, as lições de casa dela agora tá de férias, não precisa ficar fazendo. Então esses pequenos pontinhos que eu tenho mais tranquilo de tempo, hoje eu vou pescar com a minha mãe, é domingo. Entende? Eu dei um probleminha no molde ali agora, eu falei, amanhã eu vou para Campinas, eu compro mais silicone, amanhã. E eu não fico encanado. Porque já aconteceu de eu trabalhar até tipo 1 hora da manhã, antes da minha filha molhar comigo, eu trabalhar até 1 hora da manhã e eu dormia assim, nossa, acho que eu vou levantar e fazer aquele molde, cara, não sei. Cara, dá o seu dia, né, cara? Tipo, né? As pessoas me perguntam, professor, qual que é a quantidade de tempo que você acha hábil treinar por dia? Eu sempre falo que 2 horas é o máximo que o seu cérebro consegue absorver. Depois disso, vira um fardo. Eu já ouvi isso. Né? Então, o que eu faço? 2 horinhas eu faço e dou uma pausa. Tá? Não é que você tem que treinar só 2 horas por dia. Não, você pode treinar 12 horas por dia. Mas desde que você faça 2 horas, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, vai ver um filme, vai ficar com a sua família, vai namorar, vai sair. Depois você volta e faz mais 2 horas. Aí dá tempo do seu cérebro assimilar. Passou de 2 horas, o seu cérebro começa a esquecer o que você aprendeu lá no começo. Não assimila mais. Então o fanatismo, a fome de aprender também, exagerada, como tudo que é exagero faz mal. Tá? Então assim, tomar cuidado. Por exemplo, eu vejo muito aluno comprando material que ele não está usando ainda, que vai usar lá na frente. Referência dá um pau também, né? Nossa, entra no Pinterest lá e olha. Cara, eu falo para os alunos assim, ó, eu nunca usei droga, graças a Deus nunca usei droga. Mas eu vejo muita gente que usa droga e fala assim, tipo uma Cracolândia. Eu acho que pegar referência na internet vicia mais que crack. Vicia. Mais que crack. Você entrou no Pinterest, cara, é tipo Caverna do Dragão. Você não vai sair mais, cara. E sabe como que eu percebi isso daí, Hermes? Eu cheguei a ter pastas separados, pasta só de animais. Se abria a pasta de animais, tinha leão, zebra, não sei o que lá. Eu cheguei a ter mais de 15 mil imagens pegas em menos de 2 meses. Aí eu percebi, por que eu tô pegando imagem de zebra, cara? Tá entendendo? Você não vai fazer a zebra. Exatamente. Agora, por exemplo, tô ensinando braço. Você tá ensinando braço no seu curso. É braço? Vai no Pinterest, pega tudo que é de braço, sai do Pinterest, deixa o mestre dos magos lá, sai de lá. E assim, ó, é que nem a mulher de coisa. Não olha pra trás que você vira uma estátua de sal, sabe? Não olha pra trás. É verdade. Sai de lá. Vai aí, pega o que você precisa, E sai de lá. Usou, pode apagar até do HD ali e depois você pega de novo. Porque às vezes acontece assim, mas essa imagem eu nunca mais vou ter. Meu amigo, tá na internet. Para de mentir pra você mesmo, tá ligado? Então são procrastinações, e são vícios, e são inibições que as pessoas precisam parar. Eu acho que o maior problema que a gente tem em relação hoje à inibição é as redes sociais.
São as redes sociais. As redes sociais, elas tomam nosso tempo. Você que trabalha dando curso, por exemplo, tem que ficar ali. Eu que trabalho dando curso, tem que ficar respondendo aluno, tem que ficar respondendo a galera, é reunião com a Kebook, é reunião com não sei o que lá. Então, assim, a gente vive num mundo online, não tem como. O aluno não precisa disso. Isso, a gente tem isso pouco, é o nosso trabalho, então é diferente. Tá ali buscando essas coisas. Ô, Lucas, fala pra gente aí um projetinho que você está em parceria aí com a gente cara, uma novidade. O pessoal do Biscuit, uma novidade aí, fala pra gente dessa novidade. Então, assim, ó, durante muito tempo eu tenho recebido muita mensagem, né, do povo. Eu nunca falo a coisa da biscoiteiro, né? Eu falo assim, né, as pessoas que trabalham com biscuit. Não para coisar, porque hoje em dia, comercialmente, eu falo para as pessoas que me procuram que faz biscuit assim, ó. Por exemplo, não usa a palavra biscoiteiro se você quer fazer que nem o seu caso, que é action figures, que é custom. Não usa a palavra biscoiteiro, porque no Brasil tem muito preconceito. Eu tive um preconceito com biscuit muito tempo. Eu falei, fui casado com uma biscoiteira que faz realismo e tal. Então eu vi, hoje eu tenho um conceito sobre biscuit muito diferente. Eu saí do biscuit para hoje eu falo assim, ó, o pessoal que trabalha com porcelana fria, você está entendendo? Porque eu vejo que assim, o trabalho é muito parecido. Você não consegue dar os mesmos detalhes, as mesmas texturas, talvez que na cera, mas você consegue fazer um trabalho com essa sonja, que eu sou apaixonado por ela que você tem aí, né? Do mesmo jeito. Vou mostrar pro pessoal. Mostra pro pessoal, ó, ela é linda, essa peça é linda. Olha pra você ver, ó, muito cara que faz em clay não faz isso, por exemplo, entendeu? Então, o que a gente tem? Olha que peça bonita. Parabéns, cara, entendeu? Todas são bonitas, né? É que eu sou fã do Cone e da Sonja, então é amor à primeira vista. Então, o que acontece, por exemplo, Emerson? Eu fui vendo essa galera do biscuit e fui vendo que existe muito sofrimento nessa área. Por quê? Falta conhecimento. Entendeu? E é uma galera que gosta de aprender, que é uma galera esforçada pra caramba, cara, muito esforçada. Então, o que a gente decidiu fazer? Você me procurou e falou, pô, Logan, eu queria trazer você para umas entrevistas, queria trazer você para dar uma luz pra galera. Aí surgiu a ideia. Então, o que a gente vai fazer para vocês, o pessoal do biscuit, os biscuiteiros, o Luizão também tá nessa aí. O Luiz também, um grande abraço pro Luiz também. O Luiz me chamou lá, a ideia começou com uma conversa com o Luiz, chamou. Da live do aprendiz. Isso, pessoal. da live do aprendiz, vamos fazer uma coisa. Então o que vai acontecer? Serão 7 aulas de desenho, mas focados em ensinar anatomia profunda, anatomia de verdade. Músculo ligando no osso, músculo de verdade, tudo explicado, movimentação, o que acontece com o músculo. Ensinar anatomia pra galera do biscuit, anatomia profunda, anatomia real, anatomia funcional. Não é só aquela anatomia de você fazer uma figura de pé, de perfil e costas, não. Vou explicar o que acontece quando o braço levanta, quando o braço coisa. E cada aula será focada numa coisa. Então, por exemplo, segunda-feira, membro superior, braço. Né? E depois de cada aula, vai rolar uma livezinha para o cara tirar uma dúvida, para o cara falar alguma coisa, né? Para dar uma esclarecida, ou fazer uns extras, cuidado com isso, cuidado com aquilo lá. E, então esse curso vai ser um curso praticamente a preço de custo, preço de banana, a gente está cobrando R$50. Eu vou transformar esse valor depois em cestas básicas, todo mês a gente faz a caridade, eu com a minha família. Esse dinheiro, então, depois eu posto as fotos para vocês do que foi comprado. Vocês, na verdade, estão aprendendo e estão ajudando famílias que, por causa da pandemia, passaram fome, tudo. Vai ser uma coisa legal. E nesse curso vai ser um curso que eu falei, eu vou fazer um curso que não é focado para a escultura do que eu faço. Ele vai ser uma anatomia focada pro biscuit. Entendendo limites, olha, quando você fizer assim, 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 aí tem o Emerson que faz o biscuit, depois que pode pegar. Depois ele pode fazer, por exemplo, uma sequência de vídeos, falando, aquilo que o professor Logo explicou assim, quando vai fazer no biscuit, por exemplo, é assim. Entendeu? Né? De acordo com o material. Mas é um curso que vai ser usado para o biscuit. Vai ser em desenho, porque é muito mais fácil usar no digital, com cor, tudo. E vai ser um curso bom para a galera entender proporção, entender anatomia de uma maneira muito mais profunda, muito mais sincera em relação à anatomia. É um presente dado aí pelo Luiz, pelo Emerson, por mim, para todos vocês que trabalham com biscuit. Tá jóia. E lembrando, outros projetos de biscuit estão vindo, né? A gente está conversando por fora aí. É isso aí. Eu vou estar focando agora esse próximo semestre inteiro também, além do meu curso, além das coisas, eu vou estar focando bastante workshop, bastante palestra, bastante vídeo, bastante live para o pessoal do biscuit, tá bom? Isso. Eu queria que agora que você falasse agora para a gente finalizar a live, sobre o seu curso, tá? O que o aluno pode aprender, qual é o caminho a seguir ali, o que ele vai ter com você lá no seu curso, que é o curso escultura.com. Isso. O curso escultura.com, na verdade, foi uma iniciativa Vingadores, né? Ela
Quando eu lancei o primeiro curso, na verdade, né, com parceria com a Kebook, seria só aquela primeira figura em movimento, que eu usei o Wolverine para fazer, mas pode ser qualquer figura. E aí, por causa daquela figura, os alunos falaram, ah, Logan, eu tô com dificuldade anatômica. Aí eu criei um segundo módulo, que seria um módulo extra, que seria a figura anatômica reta, masculina. E aí o pessoal falou, nossa, cara, essa figura ajudou muito. E aí tiveram dificuldade com mão. Aí eu fui lá e coloquei. Aí eu percebi uma coisa. Eu falei, não, vamos pegar esse curso, que era vendido por um valor X, até alto. Vamos fazer o seguinte então, por que a gente não cria um curso, que é o curso que eu sempre quis criar, que é um curso de formação profissional para escultor, que era novidade no Brasil. Você tinha vários cursos, mas um curso profissional, o que é um curso profissional? É um cara que ele vai pegar você do básico, vai ensinar anatomia, roupa, proporção, figura, likeness, vai ensinar molde, resina, pintura, o pacote de como você colocar dentro do isopor, como você criar um selo, como você fazer aquele adesivo embaixo da peça, como você enviar, como você... Entendeu? Então, é um curso que ele vai sendo orgânico. Então, o que é um curso orgânico? Todo mês entra um módulo novo. Esse mês, por exemplo, vai entrar como blocar figuras masculinas e femininas de modo mais direto, né? Então, vai lá. O mês que vem já entra agora, em agosto, entra a parte de roupa. Como colocar roupa. Então, o que acontece? Esse curso, na verdade, ele tem o intuito de formar o aluno. Iniciante, que eu falo, é aquele iniciante assim, que o cara não sabe fazer uma bolinha de massa, né? E ele vai pegando o curso passo a passo. E dentro do curso você tem dois grupos. O grupo de correção, que só pode postar fotos de correção, ou perguntas inerentes à correção, e tem um grupo paralelo. Esse grupo paralelo é o grupo da galera. A gente pode falar sobre escultura, sobre arte. E um aluno ali está ajudando o outro com material, indicando, eu compro esse silicone, eu compro essa resina, eu compro em tal lugar. E esse pessoal ali são extremamente gente boa. Eu sou um afortunado com meus alunos, falo sempre isso. Nunca tem uma briga, nunca tem um problema. É uma maravilha isso, não é, cara? Sabe? Eu cheguei a ter dentro do curso ali 500 pessoas, porque o curso tem aquela... É de ano em ano, né? Você tem que refazer o curso. E as pessoas perguntam sempre assim, Logan, mas depois de um ano, eu vou fazer a rematrícula. Tem desconto? Tem o desconto do aluno. E o que o aluno continua? Ele vai pegar o que ele já tinha no curso, então o que vai entrando no curso não sai. Se você comprar o curso hoje, por exemplo, você recebe tudo que já tem e mais um ano do que vai entrar. Entendeu? Então é um curso que ele é orgânico. Um curso orgânico é um curso vivo. Ele vai recebendo material e vai crescendo, crescendo. Hoje estamos lá com 13, 14 módulos esse mês agora. Com 14 módulos, você imagina, se você treinasse um módulo inteiro no mês, você já não dava conta. Entendeu? Então a ideia do curso é formar o artista, mas não somente lá dentro. Não é a formação apenas manual, profissional. Eu ensino ética, não pode ter request no meu grupo, já tirei request do meu grupo, fiz a devolução do dinheiro, já tirei request. Só que aí eu explico pro cara, olha, é assim, 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 não pode por causa disso. Se o cara falar, pô, professor, eu não sabia, beleza, agora ele sabe. Aí volta a falar, né? Já não é mais ignorante. Agora já sabe. Se mesmo assim o cara continua batendo na tecla falando, não, mas não tem importância, mas eu acho que não, eu falo, então, você pode achar que não em outro grupo. Dentro do meu grupo o request não pode. Pra quem não sabe, o request é o cara que pega uma peça do Emerson que o Emerson vende, tira a cópia dela e começa a vender as cópias do Emerson. Tá? É diferente, por exemplo, o cara falou, mas Logan, se você faz a sonja, por exemplo, o Emerson fez a sonja, não é request? Não, ele usou a referência de um personagem conhecido para fazer alguns customs, aí é uma coisa. Você copiar a peça de outro artista, cara, isso aí não é nem pirataria. É tipo... Não tem um termo. Seria muito, assim... Teria que falar um palavrão para poder... Né? Porque é muito chato para um artista fazer isso. Você entende? Então a gente tem uma ética. A ética também lá dentro é conscientizar o artista para ser diferente de uma galera que tem aí da estrelinha, que não ajuda ninguém, que não faz nada. Então eu sempre ensino meus alunos. Sabem uma coisa nova? Espalha isso no grupo. Sabe uma coisa nova? Não pode colocar livros de pirataria, não pode colocar vídeos de pirataria. Isso também eu peço demais para não fazer isso no grupo. Não falamos nada de outros escultores, de outros artistas, jamais, 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 jamais. Entendeu? Então assim, e se fala alguma coisa, é alguma coisa técnica, fala, esse cara fez assim, eu faço assim. Eu tenho muita amizade, por exemplo, com o Sal Gomes, o Salvador Gomes, grande abraço para o Salvador Gomes. Um abraço pro Sal. Sal é magnífico. A humildade em vida, né, cara? O Salvador Gomes é o cara assim que eu conheço, assim, é um dos grandes ou o maior nome do 3D no mundo, né? Sim. E é um cara que eu converso com ele todos os dias, é um cara assim que eu tenho um carinho por ele absurdo. E ele tem essa consciência que eu quero trazer no meu curso. Então o curso ele é para formar o artista desde a parte dele de ética profissional dentro da cabeça, como a parte manual. E ele é um curso que está aí bombando, formando alunos. Eu estou postando agora com uma leva de peças novas que os alunos fizeram já pintadas do curso para postar no Instagram. A galera vai começar a ver coisas absurdas
profissionais já que os alunos estão fazendo, e são baseadas todas as peças, e não são peças do curso em si, muitas vezes. É aluno falando, professor, usei isso, isso e isso do curso, fiz isso, obrigado. Né? Então a ideia do curso é formar o profissional. Tá? Show de bola, Logan. Eu quero só agradecer demais pelo seu tempo, que é muito valioso, né? E agradecer por tudo que você tem nos ensinado e que vai continuar ensinando. A gente está aí com esse projeto do desenho, vamos fazer algumas lives, né? Esse é o primeiro vídeo que eu tenho aqui para... Vou tentar trazer outros profissionais, outros mestres da nossa arte, para a gente estar trocando essa ideia, para estar sempre somando e nunca dividindo, né? Muito importante isso. Isso, essa consciência é importante. Pode falar isso, somar, não dividir. Vamos deixar o que é ruim para lá e agregar só o que é bom, né? Então, para você se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário, a gente vai dar uma lida depois. E responder, com certeza, eu vou responder vocês. E ó, fica a minha indicação, hein? A indicação do curso do Hermes também aí, ó. Topzera total. Quem quer aprender a fazer custom aí numa parte de biscuit aí, pode comprar. A dedicação dele é fantástica com o aluno. Os alunos deles comentam comigo. Ó, o professor lá, o Hermes, é dedicado, é gente boa. O Hermes está com os projetos bons aí. Pode seguir o curso dele também aí, que você não vai se arrepender, não. Obrigado, mestre. Obrigado. Então é isso, pessoal. Um abraço no coração de vocês aí. Aguardem, provavelmente segunda-feira, no dia 26, a gente já vai estar com esse projeto. Dia 25 tem a live do Luiz lá, né? Do Aprendiz. Do Aprendiz. Eu vou estar na live também, junto com o Carlos, que é aluno meu, junto com mais uma moça do Biscuit também lá, que é aprendiz. E nesse dia também a gente vai falar bastante sobre esse curso que vai rolar no dia 26, já começa no dia 26 de anatomia. E aí, ó. Então vocês já podem ir dando os nomes de vocês, a gente vai deixar um grupo, né? Cria uma pré-lista, né? A gente vai montar um grupo já. Tá? E aí, juntando para quando chegar no dia, todo mundo tá junto aí, só agregando conhecimento com esse mestre aí, que é o Logan Flávio. Beleza? Um abraço e até o próximo, pessoal. Fique com Deus, galera. Deus abençoe aí.